Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio. Hoje tenho aqui uma pessoa que, na verdade, nunca esperei que chegasse tão cedo ao nosso canal. Significa que realmente alguma coisa estamos a fazer bem. Tenho aqui comigo uma pessoa que vocês certamente conhecem, eu também acompanho o trabalho já há muitos anos, e que hoje nos vem numa versão completamente diferente daquilo que vocês estão acostumados, e ainda bem, porque esta é a função do canal, é trazer algo também inovador e diferenciado. Tenho aqui comigo hoje Quintino Aires, o Quintino que vem de uma formação de Psicologia, com especialidade em Neuropsicologia e Psicoterapia. Desde 89 que o Quintino começou a sua formação e a sua especialização, e que não vai acabar até aos fins dos seus dias, porque o Quintino próprio já me disse que a aprendizagem e é sempre contínua, é para a vida toda. Há sempre coisas novas, há sempre evolução, há sempre descobertas novas, principalmente na parte da ciência, que faz com que aquilo que era certo ontem passe a ser errado hoje e tem que se ajustar. O Quintino já esteve também na sua formação e durante este percurso Barcelona, Moscovo, esteve com os melhores da área também nessa formação. E é também o fundador da Matriz Didática, não é? Exatamente. E eu gostaria que, se calhar, me fizesse aqui um breve resumo de como é que foi estes primeiros anos até chegar aqui e que me explicasse, então, o que é que a Matriz Didática tem trazido para a sua vida e para a vida de quem realmente necessita deste tipo de serviços. Muito bem. Filipe, antes de mais, obrigado pelo convite. Estou entusiasmado e espero que seja uma conversa agradável para os dois. Nós temos coisas em comum, embora nunca estivéssemos estado juntos na formação, não é? Porque ambos estudamos Psicologia, trabalhámos juntos num programa. Não é? Pode-se dizer que trabalhámos juntos. Eu como comentador, mas éramos dois parte da equipe que fazia esse programa, mas nunca tínhamos estado creio juntos, que não. de maneira que é uma feliz coincidência, na verdade. Exatamente. A matriz didática, o que é? A matriz didática é um conceito, como disse, que junta vários psicólogos, que tem duas ideias base. Uma é trazer ou dar mais visibilidade e divulgar e ensinar aquela que eu entendo ser a vertente da psicologia que mais responde à ciência atual, ou seja, a área da psicologia, o ramo da psicologia, a abordagem da psicologia mais compatível com os avanços das neurociências nos últimos 20 anos e que se vai perdendo e é necessário resgatá-la, e portanto a matriz didática serve para isso, e portanto tem uma parte de formação muito importante, e hoje com o online uma parte de formação a nível internacional, não é? E também a prestação de serviços de consulta psicológica na área da neuropsicologia e da psicoterapia, como há bocado disse. Portanto, é como uma clínica de psicologia, um centro de formação internacional, numa área da psicologia que foi cancelada pelo Stalin e, portanto, quase morreu em 1934. Depois da morte de Stalin, no princípio dos anos 50, foi possível reabilitá-la em 56 e alguns cientistas deslocarem-se aos Estados Unidos e fazerem algumas palestras, mas ainda era um período difícil da cooperação científica entre o leste e o ocidente. Nos anos 90 começa a ganhar mais força. Eu tinha estado, como disse, em Barcelona a estudar e a fazer treino com o professor Jordi Penha Casanova, que seguia também essa linha de trabalho. E depois surgiu, num congresso no Canadá, a oportunidade de ir a Moscou. Na primeira vez eu ia só para conhecer e ir estudar e aprender essa linha. Uma realidade completamente diferente. Completamente diferente, assustadora. E naquele tempo até. Eu só sabia dizer nhete, não é? Não me dava para grande coisa e nem sabia ler os letreiros, não é? Uma vez fui passear, saí do hotel e nem sequer sabia dizer ao taxista hotel, não é? Portanto, como é que eu agora dizia, e não tinha nenhum papelinho escrito. Portanto, assustadora. Hoje não, é muito confortável. Muito sentimento de impotência que não foi naqueles primeiros tempos. Assustador. Mas eu sou muito aventureiro, tenho isso dos meus pais, particularmente da minha mãe, e portanto lá fui e foi ótimo, porque marcou a minha vida. Há várias coisas que marcam a minha vida. A entrada em 89 para o Hospital Militar marcou a minha vida, fui contrariado, zangadíssimo, mas marcou a minha vida na positiva. A ida para Barcelona, aí já não foi contrariado, mas era um esforço físico muito grande e não financeiro, porque o Hospital Militar pagava-me as idas lá para a formação, mas fisicamente era um esforço grande, porque eu estava uma semana em Barcelona, 3 tinha que compensar os horários do mês no Hospital Militar.
e depois a ida para Moscou, com esses meses todos, não há vontade, muita gente que hoje vai visitar Moscou e muitas figuras públicas inclusive, entrego-lhes um resumozinho que já tenho, se não quiserem sair do centro, para não se assustarem, como é que ocupam lindamente 3 dias no centro de Moscovo, de uma forma muito... Porque hoje estou muito à vontade lá. É quase um guia turístico já. É um guia turístico. As pessoas têm a mania de ir para São Petersburgo, que é muito bonito, mas não se compara com Moscovo. E, portanto, aí o que é que eu fui aprender? Coincide essa altura que eu vou para Moscovo e aprender a escola de Moscovo em Psicologia, com o avanço muito grande das neurociências e da biologia molecular. E o avanço das neurociências dá um suporte enorme à psicologia, permitem avançar a psicologia que estava parada há muito tempo e andávamos todos em roda dentada a republicar as mesmas coisas, só mudava a roupa, mas depois era tudo o mesmo, e resgatar essa linha da psicologia com muito suporte das neurociências. E a matriz didática tem muito como função também, a nível internacional, sobretudo para os países de língua oficial portuguesa, Brasil, que tem o maior número de profissionais que estudam nessa linha da Escola de Moscovo, continuar a formação. Eu tive a felicidade de estudar e aprender com os melhores, de facto, que se disponibilizaram para me ensinar. Infelizmente, a maioria deles hoje não está cá, porque quando eu cheguei a Moscou, eles já tinham 60 e tal, 70 anos, e portanto a maioria já faleceu. Hoje sou amigo dos filhos deles, que hoje são diretores da faculdade, por exemplo, e tive a oportunidade também de viajar pelo mundo inteiro com eles, quer dizer, ir dar aulas à China, ir dar aulas ao Irão, ir dar aulas à Austrália. Isso deveu-se... Hoje o Quintino está a viver quase os mesmos passos que os seus mentores naquele tempo. Sim, porque também vou levando... Agora é o Quintino que começa a formar outras pessoas e a passar... E é muito isso a matriz didática. É um espaço para o atendimento psicológico, fizemos bastante consulta psicológica, como trabalhamos online com as comunidades portuguesas no mundo inteiro. Para lhe dar um exemplo, ao sábado eu começo a consulta de manhã com um português que vive em Bali, né, na Indonésia, e termino com uma portuguesa que vive em Toronto, não é? Portanto, com um fuso horário completamente diferente. Quero o primeiro cliente da manhã, quero o último cliente, está à meia da tarde. Exato. Mas eu estou a correr o dia todo e isso dá muito gosto. E depois também trabalhamos uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma coisa que já fazíamos antes da matriz didática, que é com recursos, subsídios da Segurança Social, crianças e adolescentes que têm menos recursos para usufruir da psicologia e retirar obstáculos que têm à frente da vida deles e poderem brilhar em adultos, utilizar esses recursos para atendimento, que este ano decidimos, como provavelmente o Filipe sabe, no relatório do Ministério da Educação do último ano letivo, no primeiro ciclo, 37% dos filhos de imigrantes reprovaram. Não faz sentido reprovar no primeiro ciclo com a facilidade que é hoje o ensino, mas compreende-se que uma família que vem para outra cultura, que está a integrar-se, e eu sei o que é isso, porque em 71 os meus pais vieram do Alentejo para Cascais e até o vocabulário era diferente, e eu sei o que isto assusta as pessoas. E uma criança depois também acaba por... E os próprios pais que não podem, nós não podemos exigir pais migrantes a mesma disponibilidade emocional, porque se estão a integrar a mesma disponibilidade para os filhos. Portanto, compreende-se que 33% reprova no primeiro ciclo, não se pode aceitar, e portanto este ano o que nós fizemos na matriz didática é dirigimos para as crianças e adolescentes migrantes esse recurso da Segurança Social, que eles pais não têm que pagar. Isso é uma coisa que nos enche a todos no Instituto de Orgulho. Trabalhamos bastante, estudamos bastante, porque como você dizia no princípio, contínuo. Quem parar de aprender morre, e é isso que é a matriz didática. O Quintino disse aqui uma que era uma pergunta que eu tinha, porque já tive aqui uma convidada que era a Petra Tavares. Ela também está na área da psicologia e ela falava muito que há muito poucas pessoas a aproveitar os apoios sociais do Estado. Sim. Para este tipo de situações. O que me leva às vezes a acreditar que não há ainda uma boa informação do quão importante é ir-se a um profissional e aceitar que ele saiba mais. Por exemplo, um pai ou uma mãe que às vezes diz assim, mas porquê é que eu vou levar o meu filho a um psicólogo? Ele é meu filho, eu é que o conheço, ele tem que falar comigo e se ele tiver algum problema é comigo que ele resolve. E esquecem-se que muitas das vezes os problemas são diretamente com os pais e que eles não se conseguem abrir. Mas repare, quando há um acidente grande, um incêndio, infelizmente tivemos agora outra vez a história, um carro que se despistou e bateu na autoestrada e não sei quantas pessoas morreram, a primeira coisa é
fala-se dos psicólogos do INEM que lá estão. E se não forem os psicólogos chamados quando houve um incêndio ou morreram pessoas, imediatamente alguém reclama nas reportagens de televisão, nem sequer tivemos psicólogos para nos ajudar. Portanto, as pessoas sabem que é. As pessoas são muito irresponsáveis, Filipe. Muito irresponsáveis. Partilhando consigo sobre os subsídios e os recursos que nós temos, que são muitos, partilhando consigo uma conversa de ontem mesmo com uma amiga minha, assistente social, que trabalha numa instituição onde também esse recurso que nós usamos na matriz também é utilizado para crianças que os pais têm poucos recursos. E telefonámos, porque tínhamos um assunto para conversar, e no fim ela começa a desabafar por uma mãe que o filho já o ano passado teve imensos problemas, que a professora aconselhou a consulta de psicologia, explicou-lhe porquê, e que ela sempre disse que mas é muito caro, não posso, e de facto a consulta particular é cara, e orientaram-na para o centro onde essa minha amiga trabalha. E ela dizia, já começámos a escola, eu desde o início de setembro que lhe peço para ela me trazer um documento que preciso para fechar o processo. E ela me diz, agora estou muito atrasada, muito atrasada. Portanto, eu digo, não é falta de informação, nem é perceber, as pessoas já perceberam. E eu tenho a honra de ter contribuído ao longo de quase 3 décadas para, na comunicação social, explicar para que é que serve a psicologia. As pessoas sabem, não é? Deixe-me só aqui fazer um parênteses. Quando eu estudei psicologia, eu comecei em 85, o pai de uma colega minha perguntou-lhe, estamos a precisar uma mesa pé de galo, psicologia para quê? Tipo psicologia para psicologia, misticismo. Isso é 85. Hoje as pessoas sabem perfeitamente, e as televisões contribuíram muito para isso, para perceber o que é que a psicologia nos pode ajudar para o nosso desenvolvimento pessoal. Mesmo aquela ideia, as pessoas confundem com os doentes mentais. Não, as pessoas não confundem, sabem que a psicologia de desenvolvimento pessoal é retirar os obstáculos que estão na nossa frente para podermos chegar mais além e usufruir destes anos que aqui temos. Agora as pessoas são irresponsáveis, não é? Eu acho que esse é o principal problema. Eu já tive aqui outras pessoas em conversa sobre isso, e às vezes também questionei até que ponto é que um mau profissional, ou às vezes parece-me que é falta de credibilidade que às vezes um ou outro possam passar, e que faz com que outros digam assim, mas vou lá fazer o quê? Só para falar? Isso é verdade. Não é? Verdade. E infelizmente eu acho que ainda existe aqui um bocadinho dessa situação, e que leva às vezes as pessoas a dizer assim, eu até se calhar preciso de ir. Mas vou aonde? Vou a quem? E vou lá fazer o quê? E depois, se calhar, a primeira experiência, que é a primeira experiência que até o próprio profissional precisa de avaliar, e se calhar são perguntas às vezes um bocadinho simplistas para quem está ali, mas que é muito necessário para começar a construir o processo. Se a pessoa ali não sentiu que realmente aquilo foi valioso para ele, mas o profissional sabe aquilo que era necessário para começar, até para não ser demasiado invasivo e para deixar a pessoa também partilhar à medida que ela se sente confortável, depois também pode fazer com que a pessoa depois não volte a continuar o processo. Há aqui se calhar ainda um trabalhinho ainda a ser feito nesse sentido, para poder que realmente as coisas funcionem melhor. Mas fico satisfeito em ouvir que realmente há apoios. Muitos. E isso é muito importante, porque nós queixamos muitas vezes também, não dão apoios. A parte psicológica é muito importante, e se nós temos esses apoios é porque realmente alguma coisa está a ser feita. Muito. Não na forma tradicional. O que é a forma tradicional? Não estou bem, ou o meu filho não está bem, vou ao médico de família, o médico de família encaminha-me para o psicólogo do centro de recursos daquela unidade de saúde e começa a ser seguido. Não, isso não funciona assim, porque não é aí que eu digo que está bem. Não é? As coisas estão muito bem estruturadas. Por exemplo, um médico de família é treinado, que é das especialidades mais fascinantes dentro da medicina, para a consulta dos 6, 7 anos, ver como é que está o início da escola, por exemplo. Na consulta dos 8, 9 anos, outra vez, nos critérios que ele tem que ver, cá lá outra vez essa questão. Mas depois, se precisa de encaminhar para a psicologia, sabe que vai demorar imenso tempo a conseguir a consulta, e provavelmente o psicólogo ligado àquela unidade de saúde vai ter 1 ou 2 vezes por mês, o que é claramente insuficiente. Portanto, na forma tradicional, de facto, não responde. Mas talvez pela forma tradicional não responder, foram surgindo ao longo dos anos muitos recursos, e hoje não há ninguém que possa dizer eu não vou porque é caro. É caro, mas há muitos recursos. Dando-lhe um exemplo. O governo tem agora o projeto do cheque psicólogo para os universitários. Não é? Me inscrevi também. Um pagamento a 30 dias da consulta é mais do que razoável, porque o Estado demora muito a pagar e não os paga juros quando atrasa. Inscrevi-me também.
Esse programa é bom? É necessário? Não, não era. Não fazia falta absolutamente nenhum. Eu vou-lhe dizer porque é que não fazia falta. O Estado vai pagar 35 euros por consulta, muito bem. Os nossos impostos servem para isso, para quem precisa. Os estudantes universitários têm despesas infinitas no alojamento, nos livros, muitos estão deslocados da cidade. Portanto, muito bem. Agora, fazia falta? Não. Porquê é que eu digo que não fazia falta? Porque existem centenas, não são dezenas, Filipe, centenas de projetos de apoio psicológico a estudantes universitários, onde inclusive o pagamento que eles fazem é muito mais baixo do que esse valor e os recursos são utilizados? Não. Ah, mas não são divulgados? São. Eu sei de colegas que contratam empresas de imagem e que fazem apresentações dentro das universidades para dar a conhecer. Portanto, nós somos irresponsáveis a tomar conta da nossa saúde. Vou-lhe dar 2 exemplos muito rápidos, só para mostrar a nossa responsabilidade. Há 2 anos, um grupo de psicólogos que eu integrei também divulgou a todos os agrupamentos escolares do continente, porque as regiões têm uma legislação diferente. Todos os agrupamentos escolares, desde Trás-os-Montes ao Algarve, a possibilidade desse recurso para quando os pais não podem pagar a consulta. E a todas as variações de educação do país. Nesse grupo de psicólogos, só um recebeu um contacto de uma vereadora de educação. E sabe o que é que a vereadora? A pedir uma reunião. E disse aos outros todos: eu tenho uma reunião, felizmente alguém responsável deste país. E depois a seguir disse: quero-vos contar a reunião, mas por Zoom quero que todos saibam ao mesmo tempo. Aquela senhora vereadora de educação tinha uma filha que era psicóloga, achou o projeto interessante e queria criar uma empresa para a filha e queria que lhe explicasse. Não. Isto mostra, é muito triste. A tristeza que é. A nossa responsabilidade. Havia uma oportunidade, não quero chamar de oportunismo, mas houve uma oportunidade ali, ela sentiu assim, se calhar isto aqui até é porreiro para a minha filha. Mas os outros não fizeram absolutamente nada. Portanto, todos os agrupamentos escolares, repare, todas as variações de educação deste país. Isso é negligenciar. É completamente negligência. No ano seguinte, esse mesmo grupo de psicólogos e outros que se juntaram, decidimos, bom, se calhar o raciocínio não são os filhos deles, portanto não se preocuparam. A natureza humana funciona assim. Então, este ano poderíamos talvez contactar as associações de pais, porque são os próprios filhos deles. Exato. E com o mesmo grupo, e mais conscienciosos, contactaram todas as associações de pais do país para divulgarem junto dos associados. Houve uma colega que recebeu um contacto de uma mãe só em janeiro. Mais ninguém. Portanto, aqui o que há é uma negligência. E o exemplo mais chocante, porque me toca a mim, há uns anos atrás, a Presidente da Câmara Municipal da Vila onde eu nasci quis fazer uma homenagem. Eu fui muito contente, pediram uma palestra, mas depois surpreenderam-me, é que tinham organizado muito mais do que eu podia imaginar. Foi no Cine Teatro, lá em Niça, inclusive um grupo de teatro amador organizou uma peça onde ponham os meus familiares, né, os meus antepassados, inclusive o meu avô Quintino, a minha avó Catarina, e brincavam com os falares deles. Como se sabe, no Alentejo damos nomes uns aos outros que não são os nomes reais. E eles foram à procura disso tudo, fizeram uma coisa. E eu fiquei muito emocionado com aquela homenagem, até por porem os meus antepassados também. E como já trabalhava nesse projeto de recurso da Segurança Social, pensei, não é justo, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha família, pela minha terra, pela minha cidade. E então perguntei aos colegas da equipe na altura se eles se importavam de nos organizarmos, não era irmos para lá viver, mas 4 irem no mesmo dia. O Instituto comprava um carrinho para eles irem, iam os 4 no mesmo dia e atendiam-se as crianças que estivessem sinalizadas, todos no mesmo dia. De manhã eles iam rodando a aproveitar aquele tempo da melhor forma. E fomos. Que é uma coisa absolutamente fascinante. E necessária. E começámos. Por volta da época da Páscoa, o colega que coordenava o grupo de lá disse: não, o professor Paulo, eu digo nomes, porque os nomes são para se dizer. O professor Paulo, que era o diretor do agrupamento, quer falar consigo. Se nos acontecer alguma coisa, cometemos algum erro, todos erramos, Filipe. E, portanto, temos de estar disponíveis para ouvir os erros, até para os podermos corrigir. Mas se acontecer alguma coisa e tal, não sei, nem sei qual é o assunto. Venha comigo, porque eu não estou lá todas as semanas convosco. Preciso que alguém me possa... Sim, faça a reunião. E fomos. Sabe porque é que ele me estava a chamar? Para dizer que tudo corria muito bem, mas no próximo ano já não queriam lá o projeto. Sim, mas cometemos alguma coisa que desagradou, alguma coisa errada. Não, porque a professora Teresa Adams, que era a coordenadora do ensino,
tem muitos trabalhos com projetos, sempre São Paulo, dá aqui alguma confusão. Nós preenchemos os documentos todos para os pais. A única coisa que a professora Teresa Adams tem que fazer é, uma vez por ano, no início do ano, pôr uma assinatura em cada menino. Nós temos aqui cerca de 30 meninos que acompanhamos, portanto ela fez 30 vezes a assinatura dela no princípio do ano, não teve que fazer mais nada. Isso é muito trabalho. E a professora Adams estava na reunião também, senão eu não tinha falado assim, e diz, mas temos mais coisas para fazer, acredito. E eu virei-me para o diretor do agrupamento e disse, professor Paulo, é o diretor do agrupamento, é o senhor que decide, como é que é? Vimos ou não vimos? É um esforço enorme para a minha equipa. Levantam-se às 5 da manhã para fazerem a viagem, trabalham aqui o dia inteiro, no dia seguinte outras experiências, eles não vão trabalhar, mas aquele dia cansaram-se bastante, para estes miúdos terem este recurso. Não pagam nada, nem a escola, nem os pais. Completamente pro bono. Pro bono, a Segurança Social paga tudo e ainda por cima com o mesmo tipo de serviço que em Lisboa ou no Porto têm. E ele diz-me assim, eu não posso desagradar a minha equipa. Se dá muito trabalho à professora Adams, então não se faz. Portanto, isto para lhe dizer, há muitos recursos, mas nós somos muito irresponsáveis. Mal aproveitados por nós próprios. Mas sabe que eu vinguei-me, Filipe. Porque passados uns 2 ou 3 anos... Não deixei. Passados 2 ou 3 anos, o Presidente da Câmara convidou-me outra vez para fazer uma palestra. Já não era uma homenagem a mim, era uma palestra e eu fui. Sobre o ensino. Eu fiz a minha palestra. No fim, há espaço sempre para fazerem perguntas. E houve alguém que se levantou e que disse que tinha gostado, disse umas palavras muito bonitas sobre a minha palestra, e disse, o problema é que nós aqui no interior, eu sou de Nice, a poucos quilómetros com a fronteira com a Espanha, aqui no interior nós não temos estes recursos, não temos recursos para isso. E eu, alto lá. Já tiveram. Está a ver ali o professor Paulo em cima? É o diretor do agrupamento, conhece? Conheço. Está a ver ali a professora Teresa Adams, também das tiveram tudo. Como a professora Teresa Adams não quer fazer uma assinatura por ano nos papéis, nós deixamos de vir cá. É só por isso que não tem. Claro, como o Filipe deve imaginar, como esta é a minha forma de estar na vida, há pessoas que me odeiam, mas eu não podia, por respeito àquelas crianças, eu não podia deixar... Isso foi serviço público, na verdade. Naturalmente. Porque o que o Quintino fez foi mostrar a toda a gente que se realmente aquilo não acontece, é porque alguém não quer desempenhar o papel que tem que desempenhar. Portanto, em termos de psicologia, nós temos o vergonhoso primeiro lugar do país da Europa com a maior proporção de pessoas com problemas de saúde mental. Estes são dados da semana passada. Portanto, o vergonhoso primeiro lugar. Em termos proporcionais, portanto, atendendo às dimensões de cada país, Portugal tem o maior número de pessoas com problemas de saúde mental. Temos recursos imensos, não é deste governo só, não é do anterior, deste também, mas não é só do anterior, nem há muitos anos, não é? Este recurso da Segurança Social, eu trabalho com ele desde 2001, portanto há 23 anos, e ele já existia desde 1981. Temos muitos recursos. Mas ninguém quer saber de nada, ninguém se preocupa com nada, são todos muito irresponsáveis. E também ninguém pode dizer que não sabe o papel da psicologia, porque há muitos anos que muitos psicólogos se disponibilizam para falar na comunicação social e quando lhes apetece pedir, chamam por um psicólogo. Quando falou dos números, de vergonhosamente Portugal estar em número 1, a minha pergunta é, sabe-me dizer se são mais jovens, mais adultos? Estamos a falar de todas as faixas etárias, não é? Há uma que me incomoda especialmente, porque é das duas faixas mais frágeis, uma já temos os olhos muito em cima e a outra ainda não a vemos, somos completamente cegos. As duas faixas mais frágeis são as crianças pequenas e os velhos. As crianças já olhamos, e às vezes não os pais, mas os familiares ou os professores já reparam, nos velhos ninguém vê, somos absolutamente cegos para os velhos, e são as duas faixas mais frágeis. Mas os problemas de saúde mental, que nos põem nesse vergonhoso primeiro lugar, são jovens adultos. Os jovens adultos, os que têm a maior incidência. Pessoas que estão a terminar a faculdade ou que estão na faculdade, pessoas que iniciam os seus primeiros trabalhos e pessoas que realmente começam, se calhar, a constituir a sua vida, a trabalhar, a ter família e tudo mais, que também começam ali a entrar em grandes burnouts e depressões. E um outro grupo, que também se fala de burnout, que você fala muito, o que tem a ver com, muitas vezes associado à questão do trabalho. O que se começa a perceber também é que aquele burnout tão prevalente
por questões de trabalho, na verdade teve uma origem anterior. E qual foi a origem anterior? Nos 35, 40 anos, temos muita gente completamente baralhada com o casamento onde está. Começa a perceber o que é um casamento, aos 35, 40, começa a perceber que não era ali que queria estar. As responsabilidades que acarreta, não é? E muitos dos burnout, que naturalmente o trabalho também tem ali um fator importante. Quando começamos a trabalhar, e os estudos estão a sair, vão mostrando, já tem outro fator anterior, que é exatamente o ambiente familiar. É absolutamente chocante o que se passa dentro das casas das pessoas em termos de relação conjugal. É absolutamente chocante. É assustador. Eu acho que se na televisão fizesse novelas, as novelas estão a desaparecer, mas ainda existem, mostrando as realidades dos casais portugueses, tinham picos de audiência que nem o Big Brother ganhava. São coisas muito assustadoras, vergonhosas mesmo. Eu não tenho essa realidade, também felizmente, mas compreendo que para o construto de uma criança viver aquilo até certa idade vai trazer uma bagagem pesadíssima para quando eles próprios vão iniciar a sua vida familiar. Exatamente. Até porque a criança não tem recursos de sobrevivência e, portanto, aqueles dois que estão em tensão e que não é preciso ela ouvir gritaria, percebe pelas expressões, o tom de voz, os movimentos na casa, a expressão do rosto, aqueles dois que são a proteção dela, são os que estão ali em tensão, portanto, já é viver em aflição. E depois é entender o mundo. Nós entendemos o mundo na medida em que mostram como ele é. Portanto, o modelo de aprendizagem é aquele. Exatamente. E ele, ao fim e ao cabo, vai acabar por repercutir aquilo mais tarde. Exatamente. Eu sou um curioso desde pequenino sobre a vida, não é? Antigamente era comum não havia tantos infantários, né? Íamos muitas vezes para os trabalhos dos pais e eu adorava ir para o trabalho, sobretudo da minha média, mais essa possibilidade, e ficar a ouvir a conversa dos adultos. Como eu era miúdo, eles achavam que eu não entendia o que estavam a falar, e o que aprendi de psicologia, né? A ouvir as conversas, eu andava por ali e eles falavam, como era o puto que estava ali de 6, 7 anos, achavam que... Depois aprendi outra coisa maravilhosa. Se eu me sentasse numa esplanada onde havia pessoas a conversar, eu conseguia ouvir a conversa. É dizer, não estar com mais ninguém para eu conseguir ouvir com atenção. Exato. E, portanto, sempre fui dando muita atenção à vida. E depois tenho esta profissão, que no dia 16 do mês que vem, completo 35 anos, ouvir histórias de pessoas. E, de facto, a realidade do que se vive dentro de uma família, dentro de um casal, é muito, 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 muito chocante. De maneira que quando nas notícias vemos os conflitos familiares e depois aquelas histórias horríveis tão frequentes em Portugal, deu uma facada na mulher e depois vêm os vizinhos a dizer, mas davam-se tão bem aos olhos dos outros. Aos olhos dos outros. Dentro de 4 paredes é que era o sofrimento. Eu trabalhei com um casal, com uma mulher, só trabalhei com uma mulher, que durante 24 anos não falou com o marido dentro de casa. E a família nunca se apercebeu. Não acha isso incrível? Não. Eu estou a imaginar o sofrimento de uma pessoa que tem que viver durante 24 anos com outra pessoa, dia e noite, exatamente, sem sequer ter vontade de falar com essa pessoa e depois ter que chegar à rua e fazer de conta que está tudo bem. Fazer de conta. Porque a verdade é que, e nós temos essa percepção que no passado havia muitos casais de faz de conta, até mesmo porque era feio se divorciar, tinha-se filhos para criar e infelizmente não havia a mesma igualdade salarial ou até mesmo de oportunidade de emprego. Então temos essa percepção, pelo menos na minha geração temos essa percepção que houve se calhar muitos casais que se calhar até hoje já conseguem coabitar um pouco melhor, porque também foram envolvidos um bocadinho mais, mas houve ali um período um bocado cinzento demais. E isso deve ser horrível. Sim. Horrível. E a representação, como você dizia há um bocado, a representação que fica para a criança que está em desenvolvimento. Né? E como lhe dizia, eu gosto muito de observar. A minha mãe, pelas condições de saúde dela, hoje está mais limitada e o meu domingo é para o que ela quiser fazer. E uma coisa que ela gosta, que eu não gosto nada, mas que ela gosta, mas como o domingo é para o que ela quiser fazer. Não é para o Quintino, não é? É para ela. É para ela. É ir ao shopping, que é uma experiência. Eu percebo. E passear no shopping, não é?
Shopping para mim é entrar, comprar o que tenho para se comprar e sair Exatamente. o mais rápido possível. Mas ali é para você oferecer aquele tempo à sua mãe. Claro. E portanto eu tenho que inventar coisas que me deem alguma satisfação para acompanhando aquele tempo, acompanhando a ela, conversando. E o que mais gosto de fazer é olhar a quantidade de mães sozinhas com filhos. Ou a quantidade de mães com os filhos e depois o marido ali uns 5 metros atrás. Para mim é chocante. Que mostra um completo... é uma falta de... Cumplicidade, que é a alma do casamento, é a cumplicidade. Está uma obrigação ali, tive que vir para aqui. Sim. E isso chama muita atenção pela própria minha formação, mas também pela vida, porque, como há bocado dizemos, da mesma maneira como nós aprendemos com o mundo que nos mostram, e se nos mostra um mundo de tensão, se nos mostra um mundo de cumplicidade, nós estamos à espera de um mundo de cumplicidade. Há bocado, já sabe, o meu fascínio pelo meu avô Quintino. A minha avó Catarina, a mulher do meu avô Quintino, viveu com Alzheimer 11 anos. E quando começaram os sintomas de Alzheimer da minha avó, ela começa, como é comum nos Alzheimer, a baralhar-se, a lavar a louça, a arrumar a casa. E como ela era a pessoa que estava em casa dos adultos, e todos participávamos, a partir dos 12 anos, todos nós aprendíamos, eu e as minhas irmãs, a fazer tudo em casa. Mas a pessoa que estava em casa era a minha avó Catarina e, portanto, ela fazia mais. Quando a minha avó Catarina começou a falhar e a baralhar-se na lavar a louça, o meu avô, que a imagem do meu avô Quintino é, imagino um índio, nos filmes dos índios e cowboys norte-americanos, encorpado, camionista, conduzia entre Nisa e Covilhã caminhões. Quando a minha avó começa a falhar, para que nós não percebêssemos, é esse homem tradicional que vai lavar a louça antes de nós chegarmos, limpar a casa toda antes de nós chegarmos, para que não se cozinhasse, Não mostrar a debilidade da avó Catarina. Para que não se percebesse. Isto, Filipe, é a cumplicidade. Isto é um casal. Está e é uma prova, acima de tudo, de humanidade. Sim. E quando nós percebemos, nós também sabemos fazer. O avô não tem que estar a fazer isto tudo. Eu fiz o quê? Foi a avó que aquela fez. postura na mesma, sim, não é? Exatamente. Depois, mas a proteger a parceira dele. Sim, a princesa. Foi claro. A princesa até ao fim da vida, foi a princesa dele, não é? E é isto que é uma relação. O meu pai... É o paradoxo que o Quintino está por aqui na cabeça, que Diga. é nós olharmos para as gerações anteriores como gerações machistas, gerações de intransigência, e depois, isso que me está a contar é o paradoxo disso tudo, que é um homem que realmente, apesar de a postura que tinha que ter, até mesmo defensiva para com o mundo, não é? Infelizmente tem que ser, temos que mostrar às vezes aquilo que não somos. Exatamente. Para nos protegermos de eventuais situações. E depois, dentro de casa, numa situação de vulnerabilidade da sua própria esposa, está ali a tentá-la proteger a ela da discriminação dela. Genial isso. Que ela falhava, isso não existe. Porque apaixonadíssimos, a casa era pequena e posso lhe garantir que eles namoravam e que sexo até ao fim da vida, e eu acho que ia ver. E ela também a protegê-lo. O meu avô fumava muito. Isto é uma coisa bonita dizer-se que fumar faz mal à saúde. Claro. Ponto. Mas temos que pôr no tempo deles. Fumava muito. E eu era muito implicativo com o fumo. E a minha avó, se eu dizia alguma coisa de cheiro de fumo em casa, o comentário da minha avó, és tu que dormes com ele? És tu que te incomodas com o cheiro de tabaco? Não o julgues. E nem me admitia que eu dizia. O meu avô, ao longo da vida, fumava também durante a noite e pegou 3 vezes fogo ao colchão. Fumava durante a noite. Mas ninguém podia criticar. Ela que lá estava, isso era um assunto entre ela e ele. E esta cumplicidade é muito bonita. Eu hoje vinha para aqui, vinha na A5. Eu detesto fazer a A5 tem sempre trânsito. Mas no pior período do trânsito na A5 foi quando se fizeram obras na A5 para ampliar. Isto já há 20 e tal anos, muitos anos. E nessa altura, o meu pai já tinha uma condição de saúde muito débil e já não podia conduzir, mas tinha que vir a consultas médicas a Lisboa uma vez por semana. E, portanto, eu vinha trabalhar para Lisboa, estava ao horário e vinhamos. Como havia as obras na A5 e demorávamos muito tempo, quase 2 horas naquele trânsito todo, conversávamos os dois muito. Das muitas conversas, aquela que era mais importante, e eu sentia que ele percebia que já não ia durar muito mais anos,
importante era passar-me a ideia de o erro da traição numa relação. Então contava-me repetidas vezes. A namorada que ele teve anterior a conhecer a minha mãe, simularam, uma prima dele que gostava dele, simulou que tinha um caso para fazer a namorada do meu pai pensar que o meu pai a traía. A ideia errada que ele tinha traído é uma coisa que o deixou em mágoa durante anos. Então, o mais importante para o meu pai era que eu percebesse que trair alguém, ou a ideia de trair alguém, é um mal muito grande que se faz a outra pessoa. Isto a propósito, e que nem se deve sequer brincar com isso. Nem se pode simular, nem se pode brincar. Isto para dizer que a ideia que tínhamos do passado, com muitos erros, também tem muitos preconceitos. Porque, se calhar, hoje, esta cumplicidade que o meu avô Quintino tinha com a minha avó Catarina e ela com ele, ou esta questão da importância de numa relação não é para trair, se queres trair não estás aí. Porque os meus pais sempre deram muita liberdade. Vou-lhe dizer que foram os meus pais em 85, veja, que me explicaram que seria horrível para eles e um desgosto enorme se eu não lidasse com a minha homossexualidade. Isto é em 85, não é? Portanto, uma sociedade tão fechada. Tão fechada. Portanto, eu tinha esta liberdade, mas com respeito pelas pessoas e respeito por mim. E, portanto, também no passado também havia isso, se calhar. Havia bom senso, havia ponderação, sim, inteligência emocional, exatamente, tudo e mais alguma coisa. Havia coisas ruins, mas também havia sem dúvida coisas boas. Quintino, quando nós falamos da parte da ajuda do profissional de psicologia, falamos muitas vezes de coisas como depressão, ansiedade, os burnouts que nós mencionámos há bocado. De onde é que isto advém mais? O que é que na nossa vida... Porque se nós formos olhar um bocadinho para o passado, nós não ouvimos falar tão incessantemente disto, não é? Nós sabíamos que havia depressões e normalmente olhávamos para a depressão quando era major, não é? Quando realmente era uma depressão prolongada, já com coisas mais acentuadas. Mas hoje em dia é quase vulgar se falar e às vezes até, eu diria, às vezes é quase uma bengala. Ou seja, as pessoas às vezes aproveitam-se um bocadinho da facilidade que há em aceitar que a depressão é real, para às vezes dizer assim, pá, eu preciso de meter baixa por depressão. Estou-lhe a dar aqui, se calhar, de uma forma assim um bocado simplista demais, mas sinto que às vezes também há aqui um aproveitamento do que é uma coisa séria e real. Mas porquê é que isto tem acontecido muito nesta geração, talvez? Porquê é que temos valores tão elevados agora? É isso que o Filipe... Possivelmente. Sim. Uma razão muito simples, porque não respeitamos a natureza. Né? Nós podemos fazer tudo e evoluir, e a história da humanidade nestes 400 mil anos que o nosso genoma não tem mutações, é praticamente o mesmo nos últimos 400 mil anos, e desde o tempo que vivemos na selva até agora, evoluímos e vamos com certeza evoluir muitíssimo mais ainda. Essa evolução acontece respeitando a natureza. Quando nós podemos evoluir, podemos nos transformar, podemos fazer uma coisa como esta que estamos a fazer agora os dois, que não é da nossa natureza, não temos genes para isso, que é conversar. E ainda por cima estamos a conversar olhando nos olhos um do outro. Isso não é da nossa natureza, isso não está nos nossos genes. Manter a atenção numa conversa era pena de morte há 100 mil anos na selva, porque se nós prestarmos atenção à conversa, chega um predador, nós não nos apercebemos e já fomos, não é? Portanto, nós somos herdeiros e temos um genoma que foi selecionado, não é? Para sobreviver na selva. E é essa a genética que temos, como dizia há bocado, o que os cientistas mostram é que nos últimos 400 mil anos não houve mudanças no nosso genoma. 75%, repare, 3/4, 75% do nosso cérebro não vem estruturado. E um professor que dizia, se olharmos ao microscópio, essas regiões é como se fosse um balde de neurónios, um balde de água com neurónios que foi lançado para ali, aquilo está tudo desarrumado. E isso pode ser aproveitado para os neurónios mudarem de lugar, fazerem novas ligações e transformar, expandindo a nossa capacidade de interagir, de inventar coisas, de construir coisas. Isso é absolutamente... A plasticidade que nós temos é imensa. Só que essa plasticidade obedece sempre às leis da biologia. Portanto, a psicologia é diferente da biologia, tem outro objeto, estuda o nosso discernimento, a nossa capacidade de regular o nosso comportamento,
Nós hoje estamos aqui os dois a conversar, mas tivemos um telefonema antes onde planeámos isto, portanto, planear, porque em termos de origem natural, o nosso raciocínio é exatamente igual ao dos chimpanzés. Isso há 100 anos atrás foi mostrado por um cientista chamado Kohler, funciona exatamente da mesma maneira. Mas pode transformar-se e conseguimos muito mais. Um exemplo rápido. Um chimpanzé consegue resolver o problema de, se não consegue chegar a uma banana, usar um pau para chegar à banana, mas se ao mesmo tempo vir o pau e a banana, se o pau estiver de um lado e a banana do outro, ele já não consegue resolver o problema. Nós humanos conseguimos, se transformarmos o nosso cérebro no desenvolvimento, porque não temos genética para isso, somos iguais ao chimpanzé aí, nós conseguimos ter o pau de um lado, a banana do outro e pensar, espera, com o pau eu consigo chegar à banana. Esta transformação tem que respeitar as leis da natureza e da biologia e depois permite a transformação. O que é que aconteceu nos últimos 20, 30 anos, e quem tiver paciência de ir ver televisão de há 20, 25 anos, ouve-me a dizer várias vezes, a fazer esses alertas, não porque seja especial para pessoas, mas é porque estava já a investigar-se, era o que se falava a nível internacional. Era o padrão. Era já o alerta que nós tínhamos e muitas vezes dito. O que é que aconteceu? Para nós desenvolvermos essa parte do cérebro, precisamos de interações que a certa altura achavam que não eram bonitas, que não deviam haver, não deviam haver. Um exemplo simples da minha vida. Quando eu jogava Berlim com o meu pai e o Berlim não entrava na covinha, eu dizia, ganhei! E o meu pai, ganhaste! Mas quando eu estava com os meus amigos a brincar, e se eu atirava ao Berlim e não acertava na covinha, se eu tivesse a leviandade de dizer, ganhei, sabe o que é que eles me diziam? Vai-te embora. Tu já não jogas mais com a gente. És bater, sai daqui. E isto é muito importante para desenvolver essa tal parte do cérebro que eu digo que não vem pronta. Não eu digo, a ciência mostra que não vem pronta. Sempre foi gordinho e chamava-me Bomboca ou Bolacha Maria. É? Isso ajudava a tomar consciência sobre a minha condição física e, se quisesse, depois poder mudá-la. Estes limites que eram colocados fazem falta para desenvolver partes do nosso cérebro. Se eu estou a mexer, a preparar a fruta que vou comer, eu estou a treinar os movimentos da minha mão, que me vão ajudar na escrita, mas desenvolvem a minha capacidade de articular palavras ao mesmo tempo. E isso tudo foi retirado. Nós não podemos chamar bomboca a outra criança, senão é um trauma do bullying, não é? Se nós não podemos deixar os miúdos brincarem e zangarem-se uns com os outros e até andarem à tareia. Porque se o fizermos, aquilo é gravíssimo. Eu não estou a defender que eles andem à tareia. Estou a dizer que esses receios que nós ganhávamos, uns dos outros, ajudavam-nos a tomar consciência e, sobretudo, desenvolviam áreas do nosso cérebro que nos ajudavam a regular o nosso comportamento. Trazemos duas coisas maravilhosas: discernimento e capacidade de autorregulação. Hoje nós não temos isso. Primeiro porque os miúdos não brincam na rua, estão fechados dentro do quarto e mesmo quando a avó ou a tia chega, a mãe não diz, vem cá abaixo cumprimentar a avó ou a tia. Não diz isso. Então, coitadinho do menino fica traumatizado porque ele não gosta de dar beijinhos na avó. Tirámos isso. E depois, nas interações online, eu pergunto muitas vezes na consulta, e amigos? Tem imenso tempo. Assim, vai ter com os amigos onde? Não, estão no WhatsApp. Não é? Então não estão. Porquê? Porque aquilo de me mandarem embora, se eu não respeitasse as regras do grupo, agora já não podem fazer isso. E se disserem alguma coisa que eu não gosto, eu desligo e já não temos essa interação. Depois, quando eu estou a mandar mensagens, eu criança, vamos por hipótese, eu não estou a olhar nos olhos. A principal, nós falamos da depressão, que é muito frequente, da ansiedade, 16,2% em Portugal. E depois, nunca se fala de um outro grupo. Distanciamento social. Mais. A perturbação emocional do grupo C, que são a perturbação de evitamento, em que têm uma absoluta incapacidade de olhar nos olhos dos outros, têm uma absoluta incapacidade de estar a conversar, porque o outro pode lhe fazer uma pergunta que não consigam rapidamente dar a resposta. Eu sigo em consulta pessoas que são formadas em farmácia, portanto, fizeram disciplinas tão difíceis como química analítica, química orgânica, né? Mas que não conseguem trabalhar, porque na farmácia podem fazer uma pergunta e quando lhe fazem perguntas a olhar nos olhos, as pessoas com perturbações de personalidade do grupo C, evitamento, a ansiedade sobe tanto que deixam de ouvir. Têm aquilo que os atores chamam uma branca e nem conseguem ouvir o que as pessoas lhes estão a dizer. Tal é a quantidade de dopamina que invade
o lobo frontal. Como é que essas pessoas inteligentemente resolvem o assunto? Voltam-se a isolar e a fechar. E vivem um sofrimento horrível, até porque só se considera esse grupo quando tiver compromisso na família, social, laboral. E isso acontece porquê? Porque durante o desenvolvimento não houve esse treino. O que nós fazemos em terapia com essas pessoas nem é conversar muito. É exercícios que treinam o cérebro para conseguirem conversar a olhar nos olhos, para conseguirem argumentar. E lidar com essa insegurança, não é? Isso é uma insegurança que a seguir acontece. ultrapassam e desaparecem essas questões. Portanto, hoje nós temos, efetivamente, uma prevalência muitíssimo maior do que há 30 anos atrás. Muitíssimo maior. Mas culpa nossa pela forma como fomos tirando aspectos da natureza, não respeitando a natureza, como ela tem que surgir para se desenvolver. E depois temos os pseudocientistas. Estudou psicologia, como eu também estudei, sabe as horas que teve que dedicar para preparar os exames e a teoria era daquela maneira. Portanto, se o professor perguntava sobre aquele aspecto, tinha que responder daquele aspecto. Primeiro aprendia o que os mestres da psicologia diziam e depois pronuncia. Desenvolvia as suas próprias... O que é que hoje acontece? As pessoas vão para grupos das várias redes sociais e acham-se no direito e na sabedoria de dar informações especializadas quando não têm isso. Exatamente. E dizem coisas horríveis e até perigosas. Não é? Uma das mais arrepiantes era num grupo de mães que partilhavam sobre bebés, uma que dizia: eu respeito o corpo do meu filho, bebê, recém-nascido. Eu respeito o corpo do meu filho. Não tenho que invadir o corpo do meu filho. Só lhe muda a fralda quando ele pede e chega a estar 2 dias com a mesma fralda. Isto em termos das infecções urinárias perigosíssimas, porque uma infecção urinária numa criança pode levar a uma meningite ao mesmo momento. E o rabinho assado que fica ali, os problemas que aquilo tem. Portanto, esta loucura, mas isto é dito como uma coisa de alguém que sabe. E já ouvi até pessoas que eu tenho que pedir permissão ao meu filho para lhe dar banho, ou que se pedir permissão. Isso é uma obrigação que tu tens, caramba. É uma obrigação que tem, e veja a aflição para a criança. A criança não tem a tal área que temos há bocado, o lobo frontal, estruturada. Portanto, tomar decisões é muito difícil para a criança. Quando põe entrega à criança a toma de decisão, deixa-a numa aflição terrível. Não é? E ela precisa de ser orientada. Se para muitos adultos é necessário que alguém os lidere, que eles não conseguem fazer a tomada de decisão, precisam que alguém os oriente. Imagina uma criança. Veja o ridículo que nós chegamos. Portanto, não há treino de interação com os pares, porque é diferente da interação com os pais e com os pares. Claro. Veja o exemplo do Berlim com o meu pai. Ali não me produzia grande desenvolvimento e o jogo do Berlim com os meus amigos produzia-me desenvolvimento. Portanto, nós precisamos do envolvimento com os nossos pais para nos orientar, mas também depois precisamos da interação com os pares, que é uma estrutura de relação completamente diferente, para desenvolver outras áreas do cérebro. Tiramos isto. Não é? E os pais não se comportam como pais, têm uma atitude, eu vou dizer sobre a minha responsabilidade, a minha opinião, têm uma atitude completamente perversa na relação com os filhos. Hoje nós temos muitos pais e mães, quando digo pais, é pais e mães, que são extremamente carentes, que acharam que não precisavam da família para nada, que não precisavam dos pais deles, dos avós dos bebés, não precisavam dos cunhados, das tias, das irmãs, para elas é que sabem tudo. E o resultado, ficaram completamente sozinhas. E às vezes são até arrogantes na pessoa que tem ao lado, seja a mulher, seja o marido. E portanto, como sabem tudo e se isolaram, estão tão carentes, mas como qualquer ser humano, precisam do afeto e aproveitam-se. É por isso que eu, na minha opinião, digo perversos. Aproveitam-se de uma relação perversa com a cria e têm que fazer tudo para nunca perder. E nem percebem que se a criança, quando se tornar adulto, for saudável mentalmente, vai seguir a vida dele. Nem conseguem pensar nisso. Eu tive um caso assustador de um miúdo de 15 anos que veio à consulta e até aos 15 anos nunca tinha estudado. Sabe como é que ele estudava até aos 15 anos quando veio à minha consulta? A mãe estudava a matéria, fazia resumos, ele deitava-se no sofá e a mãe lia os resumos. Só faltava mastigar a comida na boca dela e dar ao filho. Agora veja,
Mas isto é um extremo, não é? Mas este formato repete-se em muitas casas. Quando é que então vai desenvolver as partes do cérebro que lhe permitem conversar, olhos nos olhos, como estamos a fazer? Como é defender-se de um colega que seja mais abusivo e que, em vez de fazer o trabalho dele e o meu, me carrega a mim com o trabalho dele? De um chefe explorador a quem eu tenha que dizer não, porque não é assim a lei do trabalho. Não vou conseguir. Não, porque há pouco o Quintino, quando deu a primeira vez que deu esse exemplo, até mesmo das crianças que na rua, pá, às vezes tinham que andar ao estalo porque não se entendiam, só esse comportamento que hoje em dia é visto como algo terrorífico, na altura, para nós, crianças, dizíamos assim: eu com aquele tipo não quero estar mais a pé, pá, que este tipo é estúpido. Exatamente. E eu começo a perceber que tipo de gente é que eu tenho que lidar e que gosto de lidar e que devo me aproximar e aqueles que me devo afastar. Sim. E não simplesmente aceitar qualquer um porque eu tenho carência, tenho falta de atenção. Exatamente. E vou-me sujeitar a um comportamento daqueles e se calhar a estar-me ali a dar calduce e a fazer de mim o palhaço do grupo, porque eu quero é sentir-me enquadrado e ter uma tribo e pertencer a algo. Exatamente. E ao não permitirmos estas coisas hoje, as crianças basicamente não se encaixam, não sabem se encaixar. E quando depois aparece coisas que nós vemos hoje, que é os tais woke da vida, que de repente são disruptivos e que são igualmente pessoas isoladas e com um mindset completamente diferente, e eu que também estou aqui sozinho e isolado porque nunca aprendi a lidar com outros, não é? Vou acabar por dizer assim: ok, esta malta aqui também está sozinha, esta malta também sente solidão como eu sinto, também entende os meus problemas, então vou-me juntar a eles. Como é que é a melhor maneira de eu me juntar a eles? Sendo como eles, como é que eles são, e aí começa aqui se calhar o problema que não aprendi criança porque não me permitiram fazê-lo, que era uma forma na verdade segura, porque um estalo de uma criança para outra criança também não é assim algo... Ninguém morre, mas se o Filipe disser isso publicamente, eu digo porque me dou o direito de dizer. E eu concordo consigo e tenho que dizer o que é. Mas isto dá eu aquilo que seria hoje o 6º ano, tinha na turma um miúdo mais baixinho. E eu achava que ele era mais baixo. Estupidez, não é? Na altura ainda não consegue pensar tudo. Se ele era mais baixinho, era mais forte. E, portanto, um dia ele desafiou-me no recreio para a tarefa. És mais baixinho que eu. Vou dizer, Filipe, veio-me a tarefa. Que nunca mais avaliei a minha força pelo tamanho do outro. Aprendeu ali uma lição valiosíssima. E eu lembro-me que antigamente, se eu me esfolasse, os meus pais diziam: vais ficar mais forte, não te preocupes, essa ferida agora vai passar, pá, vai levar uns dias, mas vais ficar mais forte. O mesmo acontece no nosso construto, que é este tipo de situações, que são situações incomodativas, que nos geram ali um conflito interior, só nos vão trazer esse amadurecimento e só nos vão fazer perceber aonde é que nós, do nosso core, nos encaixamos e o que é que nós vamos procurar daí para a frente. Eu vou evitar este tipo de pessoas, logo... Eu assim que vir que aquele grupinho ali são de miúdos mais rebeldes e que não são bem do género, vou-me afastar automaticamente. Mas eu tenho que viver isso para saber. E que eu não sou, só por ser mais alto, tão ágil a lutar, que vai ganhar. Exatamente. Portanto, eu tenho que pensar bem. E vou ter que respeitar, se calhar, os pequenitos a partir de agora. Não vou-me armar em fanfarrão. Mas só se aprende vivendo. E isto tem tudo na vida. Provavelmente conhece a hipótese hoje mais aceita sobre a origem da asma, e temos uma quantidade enorme de miúdos com asma, chamada hipótese higiênica, não é? A asma essencialmente surge por falta de contacto com bactérias nos primeiros anos de vida. Nós produzimos tanta higiene. A avó não pode dar beijinhos porque tem bactérias. Tanta não cria imunidade. Que o sistema imunitário não se desenvolve e mais à frente vai aparecer a asma na criança. Isto hoje é a tese mais aceita, depois tem umas pequenas mudanças, mas praticamente está como no original. E isso que é verdade. Portanto, então não vamos lavar e limpar as mãos das nossas crianças. Vamos, mas temos de ter o cuidado de respeitar a natureza. O que é que a natureza nos exige também. E isso é verdade em termos da biologia e da medicina, e é também verdade em termos da psicologia do comportamento humano e da autorregulação. Se nós formos só pelo que é bonito de fazer, não vai chamar gordo ou blachonaria ou bomboca. Lembra-se das bombocas? Sim. Não vai chamar bomboca ou quintino, não é? Chama bomboca ou quintino. Se é bonito ou feio, eu também vou dizer que é feio dizer isso, mas se é bom ou mau, ou seja, se estraga a vida daquela pessoa ou até lhe pode trazer vantagens essa interação, é bom, traz vantagens. Mas aqui até o bonito e feio aqui é muito subjetivo,
Porque se o tipo que lhe chama Bomboca é um grande amigo seu, que já lhe deu várias provas, que estará ali para si, para tudo, e que nos piores momentos ele esteve lá, e ele chama-lhe de Bomboca, o Quintino não vai levar a mal. É uma coisa Não, porque vossa. os meus amigos é que chamavam, repare. Os seus amigos. Os meus amigos, aqueles que me diziam, então não vais brincar. Tá Exato. Agora, realmente há depois aqui coisas que são maldosas, são para enxovalhar, para denegrir. Aí sim, claramente que é. Mas ainda assim é um aprendizado. Mas se eu tiver essa vivência de interagir e com aqueles que me põem limites, os limites dos pais e os limites dos pares Dos grupos são pares. diferentes, eu vou-me preparar para quando vier esse maldoso, seja o meu amigo, seja o meu colega de escola aos 10 anos, ou aos 15, ou seja o meu colega de trabalho, ou o meu patrão, eu estou preparado para pôr os limites sem receio, não como as perturbações de personalidade do grupo C evitativo, que se fecham e se calam, e que temos depois as vítimas da violência doméstica, e temos o assédio moral nos trabalhos, porque não estão preparados para a vida. Tornam-se demasiado submissos à vida. Não é assim? Diga-me uma coisa, Quintino. Trouxe-me aqui uma questão que é, numa fase muito tenra da vida do bebê, os primeiros meses, que o bebê chora muito, há alguma base científica que diga que se deve logo ir ter com a criança e tentar acalmá-la, ou deve-se permitir também que ela chore um pouco? Eu pergunto-lhe isto porquê? Porque eu já ouvi dizer que aquele choro também ajuda ao desenvolvimento da lidação com o stress da criança. Porque se ela rapidamente tem ali um conforto e lhe metem logo uma mama na boca para mamar, ou vão logo ali embalá-la para... Eu acho que isso, na minha leiga concepção, também é facilitador demais. A criança não acaba por não compreender, porque o choro é a forma que ele tem de comunicar. Claro. Nós não fazemos ideia do que é que ele na verdade está a tentar comunicar. Pode ser uma chamada de atenção porque realmente se sente sozinho, como pode se calhar ser um pensamento qualquer que está para ali, alguma coisa que se passa no corpo dele, pá, e que ele necessita se calhar de exteriorizar, e o choro é a forma como comunica. Claro. E às vezes fico com esta questão de, realmente, os pais devem ir logo lá e acalmar a criança, e muitas vezes não sabem o que é que estão a fazer, e é quase só empurrar-lhe o cérebro achocalhar-lhe o cérebro dentro do crânio, ou deve-se também deixar lidar um pouco o stress e tentar perceber o nível de choro que é, se realmente é um choro mais sofredor de quem está com umas cólicas ou assim, ou se é um choro de chamada de atenção e que... Não é para deixar chorar. E muito rapidamente, mas muito rapidamente, as mães, os pais também, mais as mães, aprendem a distinguir o choro da cólica que a criança está aflita, quando começam os dentinhos a arrebentar, o choro dos dentinhos, o choro deste, vou chamar também pensamento usando a sua expressão, que está ali a fazer birra, não é? Muito rapidamente. Eu, se chegar ao pé de um bebê que nunca vi, não vou conseguir sequer distinguir os choros, só se der muita atenção. Agora, quem convive com rapidamente percebe. E esse que é da cólica, naturalmente abrimos lá. Do dentinho, naturalmente abrimos lá. Agora, aquele que é da birra é absolutamente necessário, e é isso que é a evidência. Que os pais compreendam. E que não vão lá, porque senão ele nunca vai. Qual é a maior probabilidade? O que é que a ciência mostra que provavelmente vai acontecer se for lá? Não estou a falar das dores de cólica, estou a falar das dores de dente. For lá da birra. O que é mais previsível? Que se torne um consumidor de droga de álcool. Portanto, se pergunta, é para irem logo lá, se quiserem um drogado ou um alcoólico, sim. Senão, Ou alguém emocionalmente dependente até. Claro. Agora, o que é que acontece? Infelizmente já temos isto na consulta. A mãe ou o pai até sabe isso, mas depois... Custa muito ver. E aí eu sou o primeiro a dizer, compreendo que seja muito difícil ver o próprio filho ali a chorar. Independentemente de achar que pode ser uma pequena birra, mas é muito difícil. Muito. Eu não tenho filhos, mas já trabalhei com bastante. Mas é preciso ter uma maturidade e uma inteligência emocional para perceber que tem que ser mais forte porque isto é para o bem dele. E, como felizmente já tenho muito em consulta, eu e muitos dos meus colegas, não aguento, então eu tenho que ir procurar ajuda para mim. Claro. Não é o meu filho que chora e que eu vou logo a correr, não é ele que eu tenho que lá ir tratar, é a mim, porque se eu quero ser uma mãe que o torne forte para lidar com a vida, e se eu não aguento isto, então eu tenho que ter desenvolvimento pessoal para eu lidar com esta situação. Não fui treinada na minha infância, na minha adolescência, na minha vida, então agora eu tenho muitos pais a fazerem terapia para eles, para lidarem com estas questões dos filhos. Há muita tendência dos pais querem ser super pais quando digo isto hoje em dia ouvimos falar muito que as crianças as crianças logo ao início já começam a desenvolver sinais de
TDAH, que é transtorno De hiperatividade e déficit de atenção. exatamente. Falamos de alguns que começam logo a levar aquilo para o autismo, para o espectro da Asperger. Isso começa a ser os pais a tentar quase como desculpabilizar-se a eles próprios porque a criança tem ali alguns comportamentos disruptivos e procuram validar isso com os profissionais quase à força. O Filipe lembra-se, só um parênteses rápido, lembra-se, antes de começarmos a conversa, que eu disse que eu era responsável pelo que aqui dissesse. Correto. É a minha opinião, é a minha opinião partilhada e discutida com muitos profissionais a nível internacional e a minha prática, que é de 35 anos. Não é? Não, são pais parvos e imaturos. Parvos, imaturos e, sobretudo, perversos. Esta palavra sou eu que estou a dizer, com base no que está publicado, inclusive a palavra perversos, com base no que está publicado, certo? Sobretudo pais perversos. Pais / mães, eu quando digo sim, pais sim. é no conjunto. Não é? Primeiro porque nem sequer sabem o que é que estão a dizer. Não é? É extremamente difícil, demora bastante tempo a nós aprendermos o que é uma criança com hiperatividade e déficit de atenção. Não é assim, leio um livro e faço. Leio um livro, estive na aula e depois chego ao exame e se calhar reprovo na pergunta em que me fazem ali. Portanto, é extremamente exigente. Uma criança com autismo não é eu leio um livro, estive na aula do professor a explicar-me isso e agora chego ao exame e faço. É extremamente difícil. E mesmo quando passei no exame, muitas vezes chego à formação profissional e à supervisão e o meu supervisor ainda tem que apresentar-me casos e lidar com casos para eu conseguir discernir. Portanto, quando nós hoje vemos mães a publicarem de autismo, de hiperatividade e por aí fora, apetece-me dar das partes de Estado. É que isso não se pode dizer, mas isto é simbólico, não é? Isto é simbólico apenas. Porque quando uma pessoa se permite fazer isto, não tem noção de que, primeiro, não tem competência, depois é preciso ser muito narcísica para achar que é mais inteligente que os outros e já vê isso tudo. E depois não ter consciência do quanto isso prejudica o outro. Não é? Nós tivemos um ano em que o diretor-geral de saúde mental daquele ano foi 3 vezes à televisão, pedir aos médicos, colegas dele de profissão, que ele também era médico, eu também é médico, para não prescreverem tanta medicação para o déficit de atenção e hiperatividade, pelas consequências gravíssimas que isso tem. Para um diretor-geral de saúde mental, não é este agora, o anterior, ir à televisão 3 vezes no mesmo ano, alertar os médicos para não cederem à pressão das mães, quer dizer, quando os médicos já sabem isso, não é? É porque de facto a situação estava mesmo muito grave. Passou a moda da hiperatividade e entrou a moda do autismo. E é uma barbaridade o que se diz sobre o autismo. Eu não vejo praticamente televisão, por vezes preciso descansar e quando vou fazer um cafezinho, que bebo demasiado, aproveito e vou passando no Google, ou Instagram, ou as redes que é que se publica. As barbaridades que se escrevem sobre o autismo atingem tudo. Eu fui treinado e trabalhei 30 anos com uma professora psicóloga, trabalhou e atuou dando consulta até aos 95 anos, morreu aos 97. Caramba. E foi das primeiras pessoas a nível internacional, quando se doutorou em Londres, a perceber o que é que exatamente é a estruturação do autismo e a caracterização do autismo. Portanto, e quando eu quis aprender com ela, a regra foi, eu tinha que estudar a tese de doutoramento dela que ela apresentou em Londres. Vou-lhe dizer que o teste era tão difícil que eu li 7 vezes, eu não me considero propriamente burro, 7 vezes com a orientação dela e com correção dela. Portanto, não estamos a falar de brincadeira. E, portanto, quando se fala de autismo, eu fui treinado pela melhor. E, portanto, quando hoje se falar do autismo como uma leviandade, a primeira coisa que me ocorre é esta pessoa. Vulgarizaram algo que era. Exatamente, nunca vi um autismo. Nós chegámos ao limite da estupidez, eu quis dizer estupidez, deste ano, nas inscrições para o curso que dou, ter um aluno psicólogo, eu só dou aulas a psicólogos, já não dou aulas na licenciatura, nem para as graduações gerais, que quer concorrer para fazer a minha formação, porque tinha um colega que já tinha feito também o meu curso e que se apresenta como autista. Assim, que bárbaro, eu tenho que arranjar uma maneira de não ter isto na minha turma. Eu não quero dar aulas a esta pessoa,
não é? Porque Vai contra os seus princípios daquilo que acredita que é porque o difícil, autismo e... Filipe. Eu sempre me disponibilizei quanto menos um colega está preparado, mais eu acho que tenho a obrigação de o receber. Né? Mas há limites, sobretudo desde que entramos nesta loucura conjunta que se chama woke, então é muito desgastante e eu não tenho paciência. Eu acho que já dei muito às pessoas, trabalhei muito, portanto, quando chego aos 57 anos, acho que já tenho o direito de outros que façam. Exato. Não é para mim. Ponto. Vá onde ele quiser, não é? Porque quando nós estamos a falar, vou-lhe explicar de uma forma muito simples para as pessoas que estão a ouvir-nos perceber o que é o autismo. Imagine, vou dizer uma metáfora parva, mas uma metáfora parva ajuda a perceber. Imagine que você tem um amigo que é médium e que vê almas do outro mundo. E esse amigo diz assim, está aqui uma entidade ao pé da gente. Eu disse, você reage conforme reagir, mas você não está nem a ver, nem a ouvir, nem a sentir nada relativamente àquela entidade. Acredita ou não no que o seu amigo diz. Essa sua forma de lidar com a entidade, que o seu amigo médium diz que vê, é a forma como o autista lida connosco. Ou seja, somos invisíveis, não produzimos som. Não temos importância nenhuma Não para aquela existimos, pessoa. não somos captados pelo cérebro. Não? É isto que é um autista. Ora, se é esta forma de lidar do autismo, que depois de muito trabalho que se consegue evoluir, porque o cérebro tem uma velocidade enorme. Por exemplo, um que trabalha há 7 anos, já tem 22 anos, consegue agora, quando começamos a sessão, a dizer bom dia, e depois não vou dizer agora o nome dele, e ele dizer boa tarde, no caso. Boa tarde, e digo o nome dele, e ele diz boa tarde, Dr. Quintino. Isto é uma conquista ao fim de muitos anos. De muitos anos de trabalho. Portanto, alguém que se apresenta como autista... Ele ser reativo a esse simples estímulo é uma coisa fantástica, é uma evolução tremenda. Reconhecê-lo, saber que realmente tem que ser cordial também e recíproco consigo. E entrar em relação, não é? Que não aguenta muito tempo. Portanto, sim. Na ação. Há uns meses atrás, uma estação de televisão fez uma reportagem numa instituição onde ele está durante o dia e que trabalham, aprendem a fazer coisas, e a mãe ligou-me a dizer se eu quisesse ver a reportagem ia passar no dia tal, tanta hora. Vou-lhe dizer que vi a reportagem e houve um momento que eu chorei imenso. Porquê? A repórter está a fazer a reportagem, a falar com ele, e está-lhe a dizer que ele faz uma coisa muito bem feita. E ele vai levar a repórter junto de uma colega dele, que ele quer dizer que ela também faz muito bem feito. Isto, um autista chegar a isto, é de me fazer chorar. Porquê? Porque isto está muito longe. Quando eu vejo pessoas a dizer que são autistas, eu sou autista, depois vejo miúdos de 5 anos... Os próprios pais a dizerem que os filhos são autistas. Irritei-me outro dia numa situação de uma tonta, perversa, sou eu que estou a dizer esta frase, que tinha passado por vários neurologistas, vários psiquiatras, vários psicólogos, ninguém quis confirmar o diagnóstico de autismo no filho. Agora finalmente encontrou um. Eu acho que esta mulher devia ser presa. Se os profissionais estão a dizer que não, e forçou, ser autista não é uma coisa simples, é uma coisa bastante complicada. É das psicopatologias com as quais conseguimos trabalhar um bocadinho, aquelas é que é mesmo só um bocadinho e conseguimos trabalhar, e mesmo assim acho que até já se faz bastante, não é? Esse tal que eu lhe estou a dizer, que é capaz de chamar a amiga e que me cumprimenta. E a mim leva mais vezes a pensar que os pais são tão, e vou utilizar a expressão, perversos, sim, que querem desculpabilizar a sua falta de capacidade educacional para com o filho e querem torná-lo especial à força e dizer assim: eu não consigo controlar o meu filho, eu não consigo que ele esteja dentro das normas sociais e que seja uma criança como as outras, porque ele é especial, porque ele é autista. Você é muito mega a falar, Filipe. Eu sou mais cruel, mas também ao fim de 35 anos a ver tantas coisas... Eu ainda sou ingênuo e tenrinho, também é um bocado por aí. É muito cuidadoso a falar e muito doce a falar. E diz que a desculpar... Não, são absolutamente perversos. E não se importam de criar um monstro no filho para satisfazer as suas necessidades. Não está muito longe da pedofilia. Entendo o que quer dizer. E por isso é que eu digo, essas pessoas têm que ser presas. Não é? Porque realmente eles estão a afetar não só a vida dos filhos, sim, como a vida das futuras pessoas que interagirem com os seus filhos. Exatamente. Há uns anos a Organização Mundial de Saúde
organiza regularmente, já há muitos anos, convenções para nós comunicarmos uns com os outros. Se eu vou fazer a investigação, um colega do Japão perceber o que é que eu estou a escrever, então criam convenções onde escrevem: quando tiver estas e estas características, chamamos tal. Quando tiver estas e estas características, chamamos tal. E isto é importante, mas para nós, se eu ler um artigo de um colega japonês que escreve que estudou o grupo tal, a patologia tal, vou chamar assim, eu sei o que é que ele está a dizer, desde que ele ponha lá o código e diga que está a orientar para essa classificação da Organização Mundial de Saúde. Mas aquilo é uma convenção para nós estudarmos. E a certa altura, também existe uma da Organização Mundial de Saúde e existe outra nos Estados Unidos e no Canadá para as companhias de seguros atribuírem os preços que têm pagado a consulta privada. E a certa altura quiseram juntar um grupo de patologias que tinham em comum a dificuldade de comunicar, mas que eram quadros diferentes. Por exemplo, o autismo, por exemplo, o síndrome de Rett, que é uma condição neurológica genética completamente diferente, não tem nada a ver, mas que também tem dificuldade de comunicação. O síndrome de Angelman, que é uma condição genética também neurológica. Tourette também entra nisso? Mas que também, diga? Tourette também entra nisso? O Tourette já é à parte, não está aqui neste grupo. O Asperger, que também tem a dificuldade de comunicação. Que é um espectro do autismo. Não, é outra patologia. Ah, é outra patologia. Eu sempre tive a ideia que era um espectro do autismo. É autismo. aí que eu quero chegar. E, portanto, o que é que a Organização Mundial de Saúde fez e a classificação dos Estados Unidos também fizeram? Juntaram todos estes grupos que têm estas diferentes patologias, que têm dificuldade de comunicar. Mas umas têm mais dificuldade que outros. E chamaram espectro do autismo. Portanto, quando em termos científicos dizemos o espectro do autismo, estamos a falar de um grupo de patologias que têm intensidades diferentes de dificuldade de comunicação, mas são doenças diferentes. Portanto, não é um autismo grau 1, um autismo grau 2, um autismo grau 3, um autismo grau 4. Claro que as pessoas são burras e petulantes e muito narcísicas. E leem espectro do autismo e divulgaram, pois veja que você também sim, por essa ideia, que o espectro do autismo refere-se a intensidades. Então, mas é autismo, então até está a conversar comigo. Ah, mas é um grau ligeiro. Não. Os espectros são patologias diferentes, que estão agrupadas para nós comunicarmos com mais facilidade e para o estudo. Sim. Quando se fala Asperger, estamos a falar de uma coisa. Quando falamos de autismo, estamos a falar de outra coisa completamente diferente. Parece que damos um poder aos pais de assim, não, o meu filho tem um nível, é pequeno, mas tem um nível de autismo. Exatamente. É uma criança completamente especial, portanto, vejam lá como é que falam com ele. Se ele fizer alguma coisa errada, temos que aceitar, porque o meu filho tem aqui realmente... E tem que ser um desgraçadinho para toda a vida. E sabe para que é que tem que ser um desgraçadinho para toda a vida? Para precisar daquela mãe, para precisar daquele pai. Isto é um parasitismo, que é uma coisa assustadora. Por isso é que eu digo, utilizo eu e muitos colegas, a palavra perverso, não é? E ali ficam presos a isso. Mas isto resulta desta petulância que as pessoas hoje têm, que acham que não precisam de estudar e que não sabem quanto dói estudar. Há bocado dizia que eu vou estudar toda a vida, e eu acho que sim, sinto essa necessidade, mas vou-lhe dizer, então gosta muito de estudar. Não, preciso muito de estudar. Gostar não, gostar dói. E dói fisicamente. Quando eu estou a estudar, porque tenho uma prova dali a 2 dias e ainda me falta muita matéria, já me dói o corpo estar sentado na cadeira a estudar. Mas não me posso levantar porque o tempo está a passar e ainda me falta tanto e me está a doer o corpo, dói-me fisicamente. Portanto, estudar dói e dói fisicamente. Portanto, gosta de estudar? Não, preciso de estudar. Porque quero saber aquilo, quero entender. E as pessoas acham que podem pronunciar-se. E depois, desde que estamos nesta altura do domínio da pré-adolescência, que se chama woke, então é que se enlouqueceu completamente e que já toda a gente acha que sabe tudo, que entende tudo. E que são especialistas da internet e nem veem os paradoxos, porque como a sociedade woke, ou a cultura woke, se caracteriza por um pensamento adolescente, funciona exatamente com as características que os cientistas descreveram ser as características do pensamento do adolescente. E uma das características do pensamento do adolescente, não querendo tornar a conversa muito complexa, é um pensamento por complexos. O que é isto? Juntam uma parte e outra parte e outra parte, mas não fazem
nós chamamos uma generalização daquilo tudo. E, portanto, com muita facilidade, produzem no seu raciocínio sincretismos, ou seja, defendem uma coisa e não se apercebem que defendem exatamente o contrário. Vou-lhe dar um exemplo que eu acho que, para mim, descreve a sociedade woke e que eu acho que facilmente se percebe qual é a minha opinião sobre a sociedade woke. Não é? A sociedade woke defende, isto nesta questão do pensamento, como é que é o pensamento contrário, é absolutamente contrária à questão de uma proposta de um partido político, e deixe-me dizer que não tenho ligação nenhuma a esse partido político, só vou aproveitar o exemplo para explicar, que é o partido do André Ventura, que propõe a castração química dos pedófilos, e são completamente tudo o que vem do André Ventura contra. Mas depois propõe o mesmo tipo de medicação da castração química que causa doença cardiovascular, problemas hepáticos, compromisso do fígado e pode mesmo levar à morte da pessoa. Portanto, já percebeu que não estou a defender o partido, tem opiniões diferentes. Só está a mostrar as indignações seletivas que existem, não é? Mas depois defendem que essa medicação seja usada numa criança para mudar de sexo. Estamos a falar da mesma medicação. Com os mesmos efeitos colaterais. É o mesmo medicamento, se calhar mais graves porque é uma criança. Exatamente. E mais uma criança que não tem ainda a capacidade de decidir. Nós temos na lei portuguesa, desde 2009, quando uma pessoa tem excesso de peso, estamos a falar do índice de massa corporal mais de 40 ou um índice de massa corporal mais de 35 e graves problemas associados, como uma diabetes muito grave que não se controla e que já está a afetar a visão, um problema cardiovascular muito complicado, portanto aí, mesmo com 35 de massa é de risco, então deve ser feito. E aí já se pode fazer a cirurgia bariátrica para emagrecer. Mas, para ser possível, a cirurgia bariátrica, desde 2009, está no Diário da República, é necessário que a pessoa não tenha doença psiquiátrica, e por isso tem que ter uma perícia, não tenha perturbações de ansiedade, de depressão, tem que ser seguida durante um tempo pela consulta de psicologia para perceber de facto que está tudo bem, ou seja, tem aqui todo um processo de exigências para poder de facto aceder à cirurgia bariátrica, o que significa que se inicia hoje o processo, durante o próximo ano de certeza que ainda não vai haver cirurgia, e isso é importante para salvaguardar. Porquê? Porque vai tirar uma parte do corpo da pessoa, vai-se mutilar uma parte da pessoa, vai-se mutilar para um bem maior. E aqui, porque é irreversível, não é? Pois é irreversível. Mas, e aqui tudo bem, mas se formos ver a questão das propostas que existem para a transexualidade, para a mudança de género, em que também se vai produzir mutilação, e se ela é necessário, pois com certeza que se faça, e o meu primeiro artigo foi exatamente sobre transexualidade. No princípio dos anos 90 trabalhei quando ainda era necessário fazer estes acompanhamentos antes da decisão. Mas agora o que a cultura woke vai pondo? Não é? Não é preciso nada disto, nem relatório psicológico, portanto que no fundo o psicólogo não vai mudar, como sabe. Nem a autorização dos pais, pelo que eu ouço dizer em alguns estados dos Estados Unidos. Exatamente. E portanto a criança que ainda não tem discernimento, não tem o cérebro desenvolvido para discernir, vai poder decidir essa mutilação. Então veja o paradoxo disso tudo. Entre uma cirurgia bariátrica que se põe estas condições todas e uma cirurgia e que a pessoa é obesa e que tem uma obesidade mórbida, está ali atestado, porque senão o processo nem inicia. Quando a questão da mudança de sexo, muitas vezes há ali uma confusão, como há bocado o Filipe dizia, muitas vezes a própria necessidade da pessoa se sentir integrada num grupo leva a isso. O primeiro processo disciplinar que tive foi de um homem que se propunha a mudança de sexo, e na altura o grupo dos psicólogos que fazíamos os acompanhamentos e as perícias, que tinham que demorar 2 anos, não é para mudar a opinião nenhuma, é para ajudar a pessoa a refletir se sim ou não. Porque uma porcentagem muito grande é não, só que acha que. E sabia-se que quando se fazia a mudança e era errado o caso, na verdade a pessoa não era transexual, ou era homossexual, ou o que fosse, o risco da própria pessoa suicidar era muito elevado. O risco da pessoa se isolar é muito elevado. Quem trabalhava
nesta área, no princípio dos anos 90, lembra-se do caso Catarina, que é um caso que nos deixou todos muito perturbados, porque foi um caso mal avaliado, avançou-se para a mudança e depois a seguir o desfecho foi fatal e portanto todos nós tínhamos muito este constrangimento, se eu erro, se eu me engano, e portanto, estas exigências todas eram necessárias para termos a certeza que a mudança é mesmo para fazer, como o processo de circular estava-lhe a dizer, foi de um senhor casado, 30 e tal anos, com uma filha, isto aqui não é problema nenhum, que entende que afinal se sente num corpo de mulher. E fizemos o processo como era obrigatório. Que é preciso deixar claro que existe casos em que realmente se aferiu que há uma disforia de género e depois existem outros casos que são pessoas que de repente descolocam ali uma ideia na cabeça e querem levar para a frente que realmente... Todos nós que estávamos ligados no início dos anos 90 estávamos, porque tínhamos a consciência que nessa disforia de género o sofrimento é tão grande, que era mesmo necessário fazer alguma coisa. Mas que deve ser avaliado, isso é que eu quero. Mas tem que ser avaliado. Porquê é que eu digo processo disciplinar? Porque depois de 2 anos de trabalho percebeu-se que a única coisa que eu fazia pensar que eu queria mudar de sexo é porque eu gostava de fazer sexo oral a homens. Ponto. Não havia absolutamente mais nada. Tudo aquilo que descreve o feminino, não vou dizer uma mulher aqui, que descreve o feminino, não se identificava. A única coisa era que precisava de fazer sexo oral a homens. Ora, um homem pode fazer sexo oral a homens. Portanto, não se tratava de um caso de transformação. E ele ficou furioso comigo, porque eu não assinei o relatório e portanto foi problema. Mas porquê é que não assino o relatório, ou eu não assinava, ou os meus colegas, quando tínhamos estas situações? Porque sabíamos que estava estudado o risco que havia numa mudança irreversível. E hoje esta sociedade woke, esta loucura woke que vivemos, acho que, como vocês estavam a dizer, uma própria criança pode decidir isto, que os exames não precisam de ser feitos. Os exames não é para mudar a pessoa, eu queria deixar isto claro, é para ajudar a pessoa a pensar o que é que exatamente pretende da vida e se é aquilo ou não. E depois choca-me. Porque uma mudança destas, e perdoe-me aqui estar a intrometer, mas uma mudança destas só é feita a pensar que aquela pessoa vai ser mais feliz. E nós não temos outra maneira de a ajudar a ser mais feliz. Portanto, mas a questão é, enquanto ela não perceber de fio a pavio que a mudança é irreversível, que vai ter que tomar medicação para o resto da vida, que todo aquele... Porque na cabeça de uma pessoa destas, quando vai mudar, pensa que é um facilitismo que é, de repente, mudo o sexo, posso me vestir como eu quero, ando por aí à vontade, está tudo bem. Não. Não, é uma coisa sério. É uma coisa que vai ser irreversível, que vai necessitar de acompanhamento constante, que vai necessitar de medicamentos constantes, que vai necessitar de uma pessoa capaz mentalmente para levar isto à frente. Exatamente. E estas lutas constantes. Exatamente. E esta geração, que já é uma geração preguiçosa por natureza, que já nos aborrecemos e nos deixamos levar pela fadiga tão facilmente, como é que ele vai encarar este processo que vai ser para o resto da vida? Exatamente. Mas se for para ser, todos nós queremos que aconteça e que se liberte aquele sofrimento. Só que há um risco muito grande até para vocês. Porque há uma probabilidade muito grande de ser uma ilusão. E se for uma ilusão, portanto, do próprio, os riscos a seguir são muito grandes. Vai ficar na vossa consciência. Exatamente. Eu, quando dava aulas de psicopatologia, quando chegava à altura de falar destes grupos, eu pedi aos meus alunos para assistirem um filme que já é antigo, mas consegue-se encontrar, e quem quiser perceber o que é a transexualidade deve ver esse filme. Eu não converso, não discuto transexualidade com quem não assistiu a esse filme, porque não sabe o que está a falar. Não é? Que é o Boys Don't Cry. E que ali está tão evidente quanto intenso é o sofrimento de um transexual. O sofrimento é tão intenso, que se é necessário produzir uma mutilação, que se faça. Se é necessário uma medicação que pode até pôr em risco a vida, que se faça essa medicação e depois os médicos controlem para garantir o máximo, mas que se alivie aquele sofrimento, porque nós não temos outra maneira de o fazer. Mas na sociedade louca, que nós vemos, não é sofrimento, a transexualidade é alegria. Só isso já me chama a atenção. Não devemos estar a falar da mesma coisa. Sim, claramente. Na faculdade, eu tive um aluno que mais tarde a conversar, ele diz-me,
porque depois ele pertencia a um grupo que eu também, e acabámos por nos encontrar uma vez. Ele diz-me: sou transexual. Ele era de um período anterior a mim, portanto eu não conhecia o processo, era um aluno já com mais idade. Mas era um processo de sucesso, que foi bem avaliado, e efetivamente era transexual. E, portanto, ele foi meu aluno em mais do que uma disciplina, era um aluno como qualquer outro aluno que ali estava. Nasceu no corpo de uma mulher, erradamente, e fez o processo de transformação muito bem. Foi dos primeiros a fazer o processo de transformação em Portugal. Hoje, a cena caracteriza-se por isso. Acordo hoje a pensar isto, e aqui vou eu. E não pensam. Primeiro, tem este pensamento sincrético, contraditório, não é? Para umas coisas a medicação é horrível, para outras coisas vamos lá a ela sem critério. Sendo que é a mesmíssima medicação. Para umas coisas a mutilação é horrível, tem essas exigências, para outras é permissível, está tudo bem. Sem critérios nenhums, e até uma criança que ainda não tem capacidade de discernimento pode decidir. E são estas contradições que caracterizam o pensamento adolescente e que, no fundo, é a forma de pensar da sociedade woke, que obrigatoriamente, até pela minha profissão e pela minha formação, tenho que manifestar a minha desagrado e indignação. O meu desagrado, a minha indignação, e fazer-me um alerta para que loucura é esta que se está a viver, mas também vou dizer que sou um otimista. E tenho a esperança que a muito curto prazo, estamos a ver na minha cabeça 5, 10 anos, e ultrapassamos esta trevoada enorme. É necessário às vezes um abanar, uma coisa mais dura para as pessoas realmente perceberem que não é este o caminho, portanto bora lá meter isto nos eixos. O Quintino acha que a inteligência artificial, o Quintino acha que as redes sociais têm muito a ver com esta facilidade, e quando digo facilidade é no sentido de vemos tanta informação que muitas vezes é desinformante, que é, por exemplo, vermos um transexual ali, feliz da vida, a mostrar só os seus melhores momentos, e de repente nós dizemos assim, tão fácil. Era um infeliz quando era homem, é tão feliz agora quando é mulher, também quero. Não será essas redes sociais não estarão a fazer com que realmente isto se torne ainda pior? Dá uma ideia errada. Porque dizem às pessoas, és livre. Mentira, não somos livres, nós vivemos numa ditadura. Vivemos num país em que as autoridades dizem que o que é fácil é para eu te ver na televisão ou não. Eu continuo a pagar a televisão russa para aceder, porque agora, depois da pandemia, não, mas eu ia 9, 10 vezes por ano a Moscovo e, portanto, estava até para conversar com os amigos, ouvir os noticiários, saber o que... Mas, e até manter o ouvido ativo ali, não é? Desde a guerra na Ucrânia, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a União Europeia cortou o sinal e proibiu-nos. Portanto, nós não vivemos numa democracia, vivemos numa ditadura onde as autoridades... Camuflada, não é? Camuflada. Se dão o direito de dizer quem é que eu posso escutar ou quem é que eu não posso escutar. Mas depois nas redes sociais dizem és livre. Não, mentira, eu não sou livre. Nem posso ouvir a informação. Mesmo que eu não concorde com o que vou ouvir na televisão russa, eu quero ouvir e depois tomar a minha... Até mesmo para tomar uma posição consciente e bem informada do que é que realmente... Se eu ouço de um lado, à partida até já começo a desconfiar desse único lado que eu posso ouvir. Portanto, não somos livres. Mas és livre. Faz o que tu quiseres da tua vida. Não, nós vivemos em sociedade. E viver em sociedade implica ter um bocado de cuidado também nas relações com os outros. Hoje, estava-me a preparar para vir para aqui e estava a ler, como já lhe disse, Vogo, o que é ali que eu vou fora, de um casal homossexual que foi viver com uma aldeia ao pé de Torres Vedras e estava muito chocado. Tinham apresentado queixa na polícia por discriminação homossexual, não é? E que nunca tinham tido problemas e tal. Eu fui ler a notícia, naturalmente, interessou-me. Mas depois o que é chocante para mim é que os argumentos que eles dizem, o que é que lhes aconteceu para apresentarem queixa, são estacionarem o carro mal. Quando querem levar coisas para casa, perturbarem o prédio. Não é? E aquilo que eles dizem, que os vizinhos incomodam, os repreendem, são estas coisas. Não dão um único exemplo de dizer... homossexualidade clara. Porque não gostamos de vê-los de mão dada. Não tem nada a ver com isso. Não gostamos de pensar que vivem aí 2 homens. Não é isso. Os exemplos que dão como estacionam o carro
na via pública, como quando fazem mudanças, e portanto apresentaram queixa por discriminação homossexual. Mas qual discriminação homossexual? Portanto, e é um bocado isto que se vive. Hoje, a comunidade LGBT, que eventualmente sabe, tem uma péssima relação, e eles também comigo, eu chamo mais a comunidade das virgens subsaídas, não é? Porque, na verdade, a homofobia hoje está na cabeça de quem ainda não se conseguiu libertar. Eu sou suspeito de falar, porque tive uns pais que lá bocado dizia que em 85 me libertaram, ajudaram a libertar. Eles, se calhar, coitados, não tiveram essa facilidade. Mas também já vimos publicamente pais a sofrerem, que querem dizer aos filhos, não faz mal, eu quero que seja feliz, e os filhos se recusam a falar com os pais porque os pais são homofóbicos. Não, o pai a chorar porque quer falar com o filho e dizer, não faz mal, eu quero que seja feliz. Sem dúvida. E eles acusaram-se. Isso foi público, portanto não é novidade nenhuma. Há problemas em termos... Exatamente, Angola, isso que eu estava a pensar. Guiné, E até Cabo mesmo, Verde. e infelizmente existem em Portugal realmente pessoas que são homofóbicas, como existem pessoas que são racistas. Existe nem vou dizer pontualmente, também seria injusto. Existe, mas existe assim tanto que não permita as pessoas homossexuais, por exemplo, a estarem à vontade. Existem parvalhões na rua que se calhar fazem... Mas, Filipe, existem vizinhos que se irritam com o vizinho do lado porque ele faz barulho. Existem. Claro. E aqui não estamos a falar nem de racismo nem de homofobia. Mas é a grande realidade. Existem vizinhos que não querem que o outro passe com o carro pelo terreno dele. É só ver a CMTV. Existem. Existem vizinhos que implicam porque o outro fez um muro que agora não lhe deixa ver o mar. Existem. É só ver a CMTV. Portanto, não é uma questão do racismo ou da homossexualidade ou da homofobia. É uma questão da relação entre os humanos que é muito complicada. Porque se quiserem saber o que é discriminação homossexual, eu e outros que nos anos 80 vivíamos em Lisboa, íamos à Catedral, que era o nome que nós dávamos ao BRIC, para não referir, porque não vimos sobre essa. E o que é o problema é, se fechava o BRIC às 4 da manhã, ainda queríamos ficar um bocadinho a conversar na rua, tínhamos que ter atenção se passava a polícia, porque a polícia tinha direito, por lei, considerando atentado à moral pública, a levar-nos à esquadra para identificar e alguns serem agredidos. Isto é um problema que tinha que ser combatido. Sem dúvida. Isto é um problema que tinha que ser combatido. Agora, que eu estaciono mal o carro e que impliquem comigo, é outra história. Isso é a estupidez que impera nas pessoas, infelizmente. Que impera em qualquer situação do dia-a-dia. Uma pessoa que está nas compras e de repente se chateia porque o dia lhe correu mal e implica com alguém. E todos vivemos isso. Sem e não tem dúvida a ver alguma. com a questão... É feia quando agarramos nessas coisas miúdas, não é? Exatamente. E vamos conotá-las como racismo, homofobia ou o que seja. Exatamente. Isso realmente é que é mau. E é aí que esta tal cultura woke se aproveita demasiado vive disso. para brilhar, não é? Mas eu conheço muita boa gente que recebe subsídios do Estado para organizar as manifestações e para aí fora, valores muitíssimo elevados, e portanto precisam de continuar a dizer que há um problema gravíssimo da homofobia e portanto temos que fazer estas organizações, porque se deixar de haver um problema gravíssimo da homofobia, eles deixam de haver subsídio. Eu conheço quem o ano inteiro receba um valor muito elevado para uma vez no ano organizar uma festa. Portanto, para dividir, para conquistar, não é? Basicamente. Claro que sim. E portanto serve criar o caos para vir aí algum salvador dizer tenho aqui a solução para os problemas. Portanto, incentivam ao ódio, no fundo é o que está a acontecer. Porque depois estas pessoas que não têm uma personalidade tão estruturada e tão forte acabam por, se eles dizem que me tratam mal, é porque me tratam mal. É a mesma questão do racismo. O Quintino, porque acho que todos nós, em casa, quem nos esteja a ver, pode fazer este raciocínio simples que é: das 10 pessoas mais próximas de mim, quantas delas são homofóbicas? Quantas delas são racistas? E começa-se a fazer aqui uma reflexão de, caramba, se no meu grupo de 10 pessoas, há ali um ou outro que às vezes se nota que é parvo, que às vezes se nota que se calhar até emocionalmente não está bem desenvolvido e por isso é que às vezes diz coisas um bocado disparatadas, mas até nem as sente assim tanto. Depois chega na prática e até é um cão claro e não morde. Exatamente. Se toda a gente tiver este raciocínio e vai começar a perceber que realmente não é assim tão grave quanto se pinta. O que é que se está a passar aqui? Porquê é que estão a pintar isto tão... Quais os interesses e quem é que está a ganhar com isto? E é mesmo, se vamos para o racismo. E o Quintino, que é, toda a gente sabe, que é homossexual, para ter este tipo de opinião,
completamente contrária àquilo que se quer vender, não é? Nos papers, é porque realmente não é uma realidade assim tão E expressiva. não sou o único, Filipe. Há muitos outros homossexuais que têm a mesma opinião que eu tenho. Só que normalmente os homossexuais bem resolvidos também não andam por aí a dizer que está tudo bem. Estão na deles, estão tranquilos, vivem uma vida normal como qualquer outro. Os mal resolvidos ou aqueles que realmente têm interesses com isso é que andam aí a gritar aos quatro ventos que isto está tudo mal, que não há direitos iguais, que não há não sei o quê. Ou seja, incentivando ao ódio. E Completamente. incentivando à redução da autoestima de quem é homossexual. Porque repare, quando eu preciso de promover um desfile do orgulho gay, qual é o orgulho? O que é que eu tenho? Eu sou homossexual. O que é que tem de mais Filipe é orgulhoso do heterossexual. que um heterossexual? O que é que eu tenho de superior a si? Claramente. O que é que eu tenho de superior ao Filipe para eu ter que ter orgulho em ser homossexual? Eu não tenho nada superior a si, nem você tem nada superior a mim. Portanto, não há aqui uma questão de orgulho. Temos o mesmo orgulho, quer dizer, não há orgulho sequer, tipo, Exatamente. somos assim, ponto final. Mas nos anos 60 assassinaram lá naquele bar nos Estados Unidos. Infelizmente, já mudámos bastante. Mas o racismo é a mesma coisa, incentiva-se ao ódio. Eu cresci, quando os meus pais vieram para Lisboa, vieram para um local onde residiam, estamos a falar de 1971, onde residiam os nossos vizinhos, as pessoas com quem os meus pais trabalhavam, as pessoas que vieram da Guiné, que vieram de Angola, que vieram de São Tomé e Príncipe, que vieram de Cabo Verde. Eram os nossos vizinhos, eram os colegas dos meus pais. Portanto, a questão de se vieram de Angola, ou se vieram do Minho, ou se vieram de Trás-os-Montes, ou se vieram da Guiné, não tinha muita consciência para nós. São pessoas, são amigos, são vizinhos, são o que sejam. Exatamente. Logo a seguir, dá-se um avanço civilizacional muito grande e termina-se com a colonização e vêm muitos retornados, alguns nunca tinham cá estado, de Angola, fugiam da guerra. Construíram exatamente naquele sítio um bairro enorme para alojar estas pessoas, não é? A maioria deles melanodérmicos, não é? Portanto, de pele escura. Porque hoje em dia até é difícil se dizer. Não se pode escrever, não é? Hoje em dia não se pode escrever nada. Não se pode escrever nada. Se eu estiver no hospital a escrever no sistema, eu não posso escrever homossexual. Tem que ser homem que faz sexo com homem, não é? Claro que isto é uma parvoíce. Mas o que é que aconteceu? Vieram muito. Portanto, eram pessoas com quem nós tínhamos escola, com quem nós brincávamos, eram os colegas de trabalho dos nossos pais. Se era o fim de semana e o meu pai estava num café e eu queria ir lá ter, se calhar uma problema muito grande, estava sentado. Então ele tinha um amigo guineense que se dava muito bem do trabalho, era muito provável de beber uma cerveja com ele. Portanto, nada disto tem muito sentido para nós. E isto estamos a falar há 40 anos atrás. Hoje, o que é que acontece? Portanto, o racismo bateu naquele porque ela é preto, não deixou sentar porque era preto. Ou seja, a sociedade woke e alguns partidos políticos conseguiram criar um ódio dentro da sociedade portuguesa que não havia. Agora vou-lhe dizer, mas em Moçambique, no tempo da colonização, havia brancos, vou dizer brancos e pretos para facilitar, que tratavam mal pretos. Havia. E em Angola também havia. E agora pergunto-lhe outra coisa. E em Portugal havia brancos que tratavam mal brancos? Havia muitos. Havia brancos que, pela condição social do outro branco, tratavam mal? Também. Portanto, isto é a questão da natureza humana. Não é a questão de branco ou preto. A questão do racismo, hoje muito marcada em Portugal, hoje sim, muito marcada, é um produto do ódio que foi introduzido na sociedade portuguesa, porque eu sou testemunho que não existia nos anos 70, nos anos 80, muito ainda por dentro dos anos 90. É um ódio que foi introduzido, porque se você tem uma origem africana e passa o tempo a ouvir a dizer eles são racistas, eles desprezam-te, eles acham que tu és inferior, como é que pode se sentir? Eu sentia mal, eu ia ficar com zanga, eu ia ficar com raiva dessas pessoas. Mas isto foi o que foi introduzido na cabeça das pessoas. Os filhos daqueles que conviveram bem comigo e que eu convivi bem com eles, os filhos deles e os netos deles hoje têm uma revolta grande contra nós. Mas isso foi introduzido e um dia os historiadores vão escrever sobre isso por cultura woke, alguns partidos políticos que levaram a que isso acontecer. Porque nos anos 70 e nos anos 80 eu sabia como se chamava Pedro, era residual, Paulo, era uma coisa muito, Luís, muito pequena. Mas
não tinha sequer reparo de qual era a cor da pele dele. Está a perceber? Mas infelizmente, para receber tanta gente, teve que se criar bairros. Os bairros não foi para os afastar, foi para os alojar. Era o que havia. Mas infelizmente, claro que isso depois cria uma separação, não é? Quer dizer, está ali um bairro, está tudo concentrado de um lado, o que é que vai parecer que está do outro? Se eu e o Quintino nos sentarmos de um lado e as duas mulheres ficarem aqui sozinhas, há uma separação. Mas não foi propositado. Exatamente. É porque é notório, é visível que isso aconteça. E a partir daí começam-se a criar esses estigmas e começam-se a aproveitar um bocadinho disso, até mesmo para certos interesses. Claramente que eles vão acabar por aceitar trabalhos, se calhar a pagar menos, porque também os patrões começam a pensar, se eu pagar um bocadinho menos àquele que precisa mais agora neste momento, ele também vai aceitar, e a partir daí começa a haver aqui um jogo que se confunde muito o que é que realmente é o aproveitamento por parte de seres humanos que são gananciosos e que são maldosos, e do que é que realmente é o racismo em si, porque Sim. acho que não faz grande sentido. Hoje há raiva. Exatamente pelos não problemas havia que se racismo. geraram. Exatamente. Eu dei muito aulas em Angola, em Luanda em particular. Não é? E duas situações mais críticas. Uma era um domingo, eu ia continuar para a semana seguinte para dar aulas, e estava com um casal de amigos e íamos visitar o Museu da Escravatura, que é um bocadinho afastado de Luanda, e parámos numa feira de artesanato. E eu gosto muito de artesanato. Em vez de tirar fotografias, prefiro comprar alguma coisa de artesanato dos sítios por onde passo. E parámos. A certa altura a situação ficou tão crítica que esse casal com que eu estava, e ele é militar, um homem de 50 anos militar, virou-se para mim e disse: Quintino, se não vais a mal, isto vai ficar complicado, andemos embora. Porque os gritos do vai para a tua terra, vai para a tua terra, Intensificaram-se de tal forma. uma cultura lhes disse, eles fizeram mal, eu sou brasileiro, tenho dupla nacionalidade, dei aulas muitos anos no Brasil e acabei por ganhar dupla nacionalidade. A coisa mais engraçada que me podem dizer, e que me disseram muitas vezes, então veio ao Brasil devolver o ouro que nos roubou. Não, veio ver se o seu avô ainda o tem no bolso. Porque os meus avós nunca vieram cá, portanto não roubaram aqui nada. Agora os seus avós vieram da Europa e provavelmente enriqueceram de alguma maneira. Está a perceber? E são estas coisas que se dizem. Estou e tu achas graça porque ainda há pouco tempo falei exatamente sobre outros casos parecidos de porque é que querem nos fazer pagar pelo passado dos outros. Não faz sentido. Vamos aprender com o passado e vamos corrigir as coisas. Claramente que sim. Serve-nos exatamente de aprendizado. Os livros de história servem-nos de aprendizado para não cometermos os mesmos erros. Agora, vão querer que nós paguemos por coisas que foram perpetuadas pelo... Se o seu bisavô tivesse matado alguém, você agora ia para a prisão. Que sentido faz isso? Se o meu tetravô teve escravos, tenho pena que o meu tetravô tenha tido escravos. Mas se era cultural na altura... E mesmo não fosse... Se ele cometeu um crime, não era crime, mas se cometeu um crime, por exemplo, matou alguém, você hoje vai preso por causa disso. Mas depois o que eu acho mais fascinante é os brasileiros que chegaram ao Brasil há 100 anos atrás acharem que os portugueses, que já não estavam lá nessa altura, 100 anos antes que tinham vindo embora, independente de 1822, ou 1820, acharem que os portugueses é que tiraram o ouro deles, não estavam lá. Exato. Dizem, vem devolver o ouro. E muitas vezes me disseram, não, vem ver se o seu avô ainda tem o ouro nos bolsos. Mas sabe o mal disto, e é por isso que a cultura woke me irrita muito, é que destila ódio, mete ódio dentro, raiva. E defendem causas que nem são deles, que eles não viveram, que não experienciaram e que apenas se apropriam dessas situações para gerar o ódio, o conflito e dividir-nos. Exatamente. Só por isso. Exatamente. E isso lamento, porque podíamos ter o convívio todos, independentemente se viemos do Minho, ou como os meus pais que vieram do Alentejo, ou se viemos de Trás-os-Montes, ou se viemos de Angola, ou se viemos de Guiné, e podíamos conviver como convivíamos antigamente. Quintino, olha, eu gostei muito desta conversa. Obrigado. Estou muito feliz e contente de o ter conhecido nestas circunstâncias, ter vindo aqui ao meu canal da forma tão genuína e tão natural de fizeram-lhe o convite, o Quintino disse, olha, deixa só ver aqui a minha agenda e tal, ok, vamos lá, foi fantástico, é uma demonstração que realmente quem vê caras não vê corações, não é? Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Espero que um dia possamos voltar a fazer isto
Numas outras ideias que eu tenho assim mais incisivas, porque aqui conhecemos o Quintino de uma forma geral, contou-nos um pouco da sua história e conta-nos um pouco daquilo que é a sua opinião e a sua experiência daquilo que é a sociedade atual e de outros problemas que nós falámos aqui, mas acho que o Quintino tem uma opinião muito particular e o facto do Quintino não ter medo de dar a sua opinião, principalmente porque também já deu tantas vezes e já teve tantas repercussões quanto isso que até já está bastante... criou imunidade para essas coisas e é muito importante às vezes também termos a possibilidade de ter pessoas que têm a coragem de dizer, mesmo sabendo que vão contra os cordeirinhos e as massas e tudo mais. Lembre-se que o meu avô dizia, desculpa interrompê-lo, quem não tem coragem não é cidadão. Exatamente. Não quer dizer que eu tenha ou que outras pessoas tenham que concordar com tudo aquilo que o Quintino diz. Nós podemos concordar em discordar e está tudo bem. Mas a sua opinião pode-me fazer a mim pensar de uma forma diferente sobre outros assuntos e não simplesmente estar com umas talas metidas nos olhos e aceitar tudo. Por isso é que eu me chamo Quintino, mas eu chamo Filipe. Exatamente. E até nos poderíamos chamar os dois Filipe, eu Vilarinho e o Quintino Filipe Quintino e termos opiniões diferentes. Eu é que agradeço, Filipe. Foi muito agradável também. Parabéns pelo estúdio. Adorei, disse-lhe quando cheguei, as pessoas naturalmente não ouviram isso. Tem um estúdio muito agradável, muito Obrigado. Bonito, muito confortável. Sentimos muito bem quando entramos aqui. Há uma energia muito boa. Assim que abre a porta e nós entramos e se sente. Parabéns por isso e obrigado pelo convite. Sinto-me honrado. Obrigado, Quintino. E irei novamente fazer um convite e espero que eu possa aceitar novamente. Muito obrigado. Pessoal, já sabem, obrigado por terem visto o vídeo até ao fim. Não se esqueçam de dar like, não se esqueçam de comentar, deixar os vossos comentários mesmo que sejam contra a minha opinião ou a opinião do Quintino. É sempre bom exatamente podermos partilhar as nossas opiniões. Façam isso nos comentários. Não se esqueçam, partilhem, subscrevam e até ao próximo episódio e até breve.